E aí, pessoal? Hoje temos supostamente um podcast. Estamos aqui de novo com o Mark Zero. Fala aí, Marx. Oi, galera, tô aqui de novo pra falar sobre Deus Xbox. E estamos com a Gi também dessa vez. Está estreando no podcast e no canal. E aí, tudo bem? Aí, beleza. Aí, eu queria falar um pouquinho sobre o mercado de trabalho no geral, histórias de trabalho. E eu vou te explicar, Marx, antes de gravar, pra quem não sabe, o Marx estava meio que em dúvida Eu tô cego, eu não tenho ideia sobre onde estamos chegando. do que a gente vai falar hoje, né? Basicamente é o seguinte, um colega meu, né, ele me deu essa ideia sem querer, sabe? Ele foi me dar um feedback e eu sempre agradeço feedbacks do canal, do blog, do podcast, o que seja, né? E ele foi me dar um feedback do podcast e ele falou que o meu podcast é muito cringe. Então, exato, né? E ele falou o seguinte, que o problema de um podcast desse tipo é que eu não sou ninguém e as pessoas não deveriam se importar com a minha opinião. Então por que eu tô dando uma opinião sobre algo, sendo que ninguém se importa com a minha opinião? E eu não tô Concordo assim... completamente. Eu não tô, tipo, falando assim, não, ele não sabe o que ele tá falando. Pelo contrário, eu ouvi o que ele quis dizer e eu pensei assim, cara, faz sentido, né? Ou seja... você tá dando a opinião sobre algo e tem que ter um motivo pelo qual as pessoas queiram ouvir sua opinião. Então né? esse podcast é pra gente dar nosso currículo vitae. Não só isso, Vocal. não só isso, mas em forma de uma história, de uma timeline. Por quê? E eu acho muito interessante ter justamente o Mark Zero aqui, porque você, querendo ou não, foi um dos desbravadores do YouTube brasileiro de games, certo? Naquele momento que você começou, nem todo mundo fazia vídeos. Né? Hoje em dia é normal, você tá fazendo um jogo, você fica pensando, nossa, como seria isso aqui legal numa live, como seria legal isso aqui num vídeo, editando, super bem feito. Na sua época, você não tinha uma referência que você, sabe, você Isso. teve a ideia meio que original, claro que talvez você tenha se inspirado em algumas coisas gringas, mas Com certeza. você pensou assim, a minha opinião ou o que eu tenho a dizer em vídeo tem algum valor que não está na internet ainda e você foi lá e gravou, certo? E esse foi um dos maiores conflitos que eu tive pra quando eu fui parar de fazer vídeo, porque o meu objetivo era claro e com o passar do tempo ficou menos claro. Que na minha época, quando eu comecei a fazer vídeo, era o seguinte: ou você comprava um jogo pirata, que normalmente era difícil também, você tinha que tomar a decisão de comprar um jogo pirata, ou você baixava um jogo de 1 GB inteiro pra poder jogar online um MMO da vida. Então o objetivo era claro de vou informar as pessoas como que é o jogo, os primeiros 15 minutos, e ela vai saber se ela vai querer jogar ou não. Só que aí passou os anos, isso foi se perdendo, porque internet absurdas, baixa o jogo em um instante, ninguém mais quer saber se o jogo é bom ou não, só se o jogo é caríssimo e tal. E aí é outra situação. E aí foi também perdendo as barbas de o que eu tô fazendo aqui. Tendo que eu parei de apresentar os jogos das pessoas, mas eu tô falando isso só por contexto de já contando o meio que final da situação. Esse foi um dos motivos que fez eu começar a me perder mesmo, porque o objetivo não começar claro e foi ficando menos claro com o tempo, porque as coisas mudaram muito, né? Não, faz todo sentido, faz todo sentido. E pode ser que a gente já tenha perdido alguém aqui no podcast do porquê que a gente tá falando disso, sendo que o que a gente tá falando é de trabalho, certo? Exatamente. O Marx trabalhou esse período todo com o YouTube. Mesmo quando ele saiu do canal dele, parou com o canal, o trabalho dele ainda era o YouTube. Ele tá agora trabalhando em outra área. Isso é trabalho, né? Isso é mercado de trabalho e ao invés de ter um chefe, o Marques tem, sabe, milhares de chefes naquele período do YouTube e que eles podiam demiti-lo ou o canal dele podia ter 3 strikes e se perder ou coisa parecida, mas é um trabalho. Ele ganhava dinheiro com isso, ele dedicava o tempo dele a isso e ele era a profissão dele, certo? E eu quero contrastar isso porque eu, você e a Gi temos trajetórias coincidentes, mas muito diferentes de trabalho, Doido. entendeu? Nós três começamos juntos, meio que a trabalhar, na mesma época, cada um no seu ramo completamente diferente. E aí, 10 anos depois, estamos todos aqui novamente conversando, com vidas completamente diferentes. Completamente diferentes. Acho isso bem legal. Como cada um Exato. seguiu o seu caminho e segue sua vida e Exato. seu estilo. Então, aí eu queria falar contigo sobre o seguinte, ô Marx. Por exemplo,
quando você começou a fazer vídeos, ou pelo menos ter a ideia de fazer um vídeo, você pensou em ser um trabalho? Uhum. Eu quero só deixar claro, antes para todo mundo tá ouvindo isso, ok? É a minha vida, eu acho que é uma situação diferente, altos e baixos do mundo de vida de internet. Eu acho isso extremamente desinteressante para mim. Porque não é crítica nem nada, tô falando que pra mim é um negócio que realmente é parte do que eu mudei meu estilo de vida, como que eu tô vivendo hoje em dia, porque eu não gosto mais dessa área de internet dessa forma, assim, por exemplo, me irritar muito, sabe? Parte dos conflitos que eu tive nos últimos 10 anos. Eu sempre era chamado podcast pra falar de YouTube, sabe? Por exemplo, eu passei de jogabilidade lá, que eu gostava pra caramba, pra falar de YouTube, sabe? Aí acaba que eu falei tanto disso, que aí acaba meio que assentando que as respostas ficam as mesmas depois de tanto tempo. Eu imagino que qualquer trabalho faça esse tipo de processo. Eu, como só trabalhei com a internet, acaba que isso fica marcado na minha cabeça de uma forma dessa forma. Mas, lembrando, também, a situação é a seguinte, Ed, eu me perdi completamente no que eu tô falando. Tô nem brincando, assim, eu tô sendo muito sério. Vou te falar exatamente o que aconteceu no meu processo mental. Comecei a falar, eu achei que você podia estar achando que eu tô atacando você e agir por estar falando sobre esse assunto. Não é o caso. Não, eu quero deixar claro que eu só falei, foi um mini comentário nesse processo. Faz todo sentido isso, porque assim, eu trabalhei em telecom, eu já falei isso no episódio anterior. E eu acho muito interessante. Sim, não, com certeza. Eu entendo como de fora parece. Tanto é que eu já tô batendo 2 anos de fora de telecom e eu já acho mais interessante agora do que quando eu tava trabalhando com isso mesmo, sabe? Eu saí meio magoado do trabalho, você tá entendendo? Assim, e pessoal, eu tô falando magoado, não é quinta série falando, nossa, seu trabalho bobo, sabe? Eu saí do lado profissional, de um lado adulto, de uma pessoa casada, sabe? Com várias responsabilidades, eu saí ferido do meu antigo trabalho. Você tá entendendo? E aí eu não queria nem saber de telecom, sabe? Ou seja, assim como eu tive um burnout, eu tive um negócio que é como se fosse uma vela mesmo, né? Você pôs fogo, tava tipo linda a chama, e aí derreteu e se acabou. Entendeu? O telecom pra mim se queimou dessa forma. Engraçado que isso parece que o tempo todo a vida encaminha a gente pro mesmo lugar, porque é a mesma coisa, sabe? Eu acho que é a mesma situação que a gente passou. Chegou num momento onde eu não aguentava mais também, burnout total, e aí eu fui pro outro lado. E agora, por exemplo, tenho interesse de participar desse podcast com você, porque eu acho interessante ter alguma presencinha na internet de alguma forma que seja. Mas eu acho que o sentimento é muito parecido, sabe? De ficar a mesma coisa durante tanto tempo, levando paulada na cabeça e tentando lidar. E aí uma hora falar, não dá mais, vou fazer outra coisa. Faz sentido. E por isso que eu queria, na verdade, não necessariamente transformar isso em um podcast sobre carreira, um episódio sobre carreira. Perfeito. É história de trabalho mesmo, né? Ou seja, por exemplo, eu vou dar um exemplo pra gente começar aqui, né? Quando eu era adolescente, se me perguntassem com o que eu queria trabalhar, eu falava que eu queria ser comediante. Você acredita nisso? Eu queria ser comediante. Eu acho que valeu alguma coisa. Então, tá bom. Eu queria ser comediante e, na verdade, quem me convenceu a entrar em ciência da computação foi a Gi. Olha aí. Sim, Vocês estudavam juntos, né? Sim, a gente estudava juntos na escola, né? E um dia, conversando, assim, depois da aula, ele falou, faculdade de que você quer fazer? Eu falei, ciência da computação. Ele, por quê? Eu falei, não, meus irmãos fizeram, eles trabalham com isso, eu vou fazer ciência da computação também. E foi aí que o Ed decidiu que também queria fazer ciência da computação. E detalhe, eu sempre fui muito ruim em matemática, física, e acabei me formando em exatas, né? Tipo, eu tive medo disso. Eu sempre acreditei que eu tinha uma skill... e assim, nem sabia o que era skill, né? Naquela época, skill pra mim era Ragnarok, tá ligado? Mas uma skill pessoal minha de comunicação, né? E eu achava que isso ia se traduzir em ser comediante, né? Ed, vamos parar um pouco. Por favor. Como assim você queria ser comediante, Ed? É que Quem o Ed que era a sua referência? muito, muito, muito fã de Seinfeld. E ele, sabe, ele ficou apaixonado pela série... E ele queria ser o Jerry, ele queria ser comediante também. Não, mas era interessante porque, assim,
não era um sonho, tipo, a criança ser astronauta, né? Que eu acho que... Eu nem sei se brasileiros realmente têm esse sonho, né? Ou a gente meio que importa dos desenhos americanos, tá ligado? Ou seja... Eu queria ser comediante profissionalmente mesmo. Eu pensei, com o que eu vou ganhar dinheiro? Eu vou ganhar dinheiro sendo comediante. Mas quem que você via e falava, aqui é um caminho que talvez eu possa seguir? Então, Era o Seinfeld mesmo? no Brasil eu não tinha nenhuma referência. Eu não. Porque isso deve ter sido, tipo, ou na época que tava começando a ter alguma coisa envolvendo Rafinha Bastos, sabe? De bombar de stand-up. Cara, era bem no comecinho, imagina. Eu demorei pra assistir o especial do Rafinha Bastos, que mó galera comentava que era tipo um dos primeiros conteúdos brasileiros na Netflix, uma coisa assim, sabe? Tipo, sabe, não era Rafinha Bastos, eu conhecia e não tenho nada contra, sabe, o show dele, mas se você for pensar bem, talvez antes dele antes do Rafinha Bastos era, sei lá, Zorra Total. O que comediantes faziam aqui no Brasil? Era Zorra Total. Sabe, era, essas coisas, era assim. programa de TV, né? Não era algo, sabe, realmente um show de comédia, né? A gente se conhece há 10 anos, eu nunca soube dessa sua vontade de ser comediante. Exatamente. Muita gente não sabe. Por isso o podcast, entendeu? Algum dia vai ter algum desafio que você vai perder e você vai ser obrigado a fazer um texto de stand-up e fazer aqui ao vivo para as pessoas. Faz sentido, eu faria. Mas, saca só, aí eu vou pular uns anos, né? A gente tava na faculdade já. Vocês dois fizeram a mesma faculdade juntos. A mesma no mesmo faculdade curso. juntos. Eu resolvi testar. Eu falei, vamos, né? Vou fazer essa Eu acho isso computação. inacreditável, assim. Vocês fizeram a mesma faculdade juntos, estudaram juntos na escola e estão juntos até hoje. É um absurdo. Então, a gente tentou desde cedo, né? Sim. E aí eu falei assim, vou fazer junto a faculdade, né? E aí eu não sabia com o que trabalhar, e eu precisava trabalhar, né? Primeiro, na verdade, nós fizemos o vestibular e passamos para engenharia da computação, Incrível. mas não era em São Paulo, porque era uma federal. É a Federal de São Carlos? Alguma coisa assim, só que daí meus pais não aceitaram que eu fosse pra longe, porque eu teria que morar longe e tudo mais. A gente teria que se mudar. Basicamente, a gente teria que se mudar e morar numa república, um apartamento, whatever, assim, e os pais da Gi não aceitaram muito bem isso. Eu Então imagino. a gente ficou em Guarulhos mesmo. Ficamos em Guarulhos e decidimos por ciência da computação, que era o mais próximo de engenharia da computação. A UNG não tinha naquela época, hoje em dia tem, né? Eu acho que tem. Ela não tinha engenharia da computação, ela não podia ter engenharias, eu acho, alguma coisa assim, Não, ela né? tinha engenharia, tem o outro campus lá, era todo de engenharia. Mas aí não tinha engenharia da computação, então a gente foi pra ciência da computação. E aí eu precisava trabalhar no começo da faculdade, eu queria já entrar no mercado de trabalho, só que não só isso, mas meus pais também me deram uma pressionadinha pra começar a trabalhar, né? E aí, tipo... Que personagem foi essa? É do tipo assim, a minha mãe, ela sempre foi muito exigente, né? Muito séria nesse sentido. Assim, você já conheceu minha mãe, não conheceu? Putz. Eu acho que não. Não? Eu acho que não. Talvez vi uma vez, mas muito pouco memória. Se você bate o olho na minha mãe e conversa comigo, conversa com nós dois ao mesmo tempo, você fala assim, você é filho único, né? Você sabe, a pessoa na hora saca, porque minha mãe é super carinhosa comigo, sabe? Essas coisas. Porém, naquela época, ela era muito exigente. Ela falava que a sociedade ia exigir de mim uma postura, sabe, X, que é a postura que se exige de um homem. Que eu acho que é natural de qualquer pai ou mãe que tem um filho, né? Exato. Normal. Aí ela sabe, ela tentava muito me empurrar pra esse patamar de que ela acreditava que era uma pessoa de respeito na sociedade, entendeu? E não significava ser advogado ou médico, significava só trabalhar e prover, etc e tal, né? E aí, o que eu fiz? Eu ia todo dia lá no centro de Guarulhos, numa loja de games, né? Pra comprar, né? Não pra trabalhar. A marca era famosa? Era uma marca que existiu por um tempo? Cara, era uma loja que, assim, se você perguntar pro pessoal do centro de Guarulhos, todos eles vão conhecer, mas fora de lá... Não era uma franquia gigante Brasil inteiro? Não, mas só que era assim, eram tipo uns 5, 6 nomes diferentes de loja e todos eram do mesmo dono. Incrível, máfia. Eles fingiam que era uma concorrência, mas na verdade a gente entrava na loja um do outro e acabou o Xbox, deixa eu pegar um no seu estoque aqui, entendeu?
E, né? Mas aí... Típica loja de centro comercial. De centro comercial, exato. Incluindo a que eu eventualmente fui trabalhar, ela era dentro de um centrinho comercial, tipo aquelas galeriazinhas, sabe? Né? E eu cheguei um dia assim, sabe, minha mãe me buscou na loja. Ela foi até a loja porque ela sabia que eu estava na loja, né? Falei assim, ele deve estar naquela loja de videogame que ele sempre vai. Foi até lá, o que você tá fazendo aqui, tal, por que você não busca um emprego, tal... Sabe, aquele papo de mãe. Mas você ficava lá vendo jogos? É. Mas você conhecia o dono, era amigo, conversava? Não. Peraí, calma. Você tinha a loja como ponto turístico quase? Você ia lá e ficava lá? Era basicamente isso. Nós estudávamos de manhã, aí na hora do intervalo, que a faculdade é no centro de Guarulhos, né? Na hora do intervalo, a gente não sentava pra comer, a gente ia pra lojinha pra ficar olhando os jogos. O quê? Era um ponto que a gente gostava de ir lá e tal, e ver os jogos. Você ia tanto que sua mãe sabia que ia te encontrar lá. Sim, muito estranho. Isso. Não, porque era todo dia. Era literalmente todo dia, na hora do intervalo e logo depois que acabava a aula também. Mas aí, época pirataria 360, você comprava uns jogos 360 como parecia? Era esse rolê de ficar... Não, eu não tinha jogo naquela época, eu não tinha videogame. Meu Deus! Eu comprei... Você ficava babando só? Eu queria voltar pro videogame, na verdade, né? Eu queria... Você tinha um Wii só, né? Eu tinha um Wii, né? Mas eu não sei nem se ele era destravado. Não era. Sabe? Eu queria entrar nesse mundo de games novamente. Eu passei minha adolescência meio que em MMO no PC e parei de consoles. E aí eu queria voltar pra isso. Só que aí o que a gente discutiu naquele outro episódio é que a pirataria meio que tinha acabado, né? Tem o Xbox 360, mas tinha o PS3 também que não tinha pirataria ponto final naquele momento, né? E aí eu queria voltar pra isso. Eu não sabia se eu queria um Play 3, não sabia se eu queria um Xbox 360 pela pirataria, porque pra mim era o único benefício do Xbox naquele momento era a pirataria. Né? Eu quis ir por uma continuidade pro Play 3, né? E aí eu comprei o videogame. Naquela loja. Naquela loja. Incrível. E no dia que eu comprei o videogame, eu pedi um emprego. Faz sentido? Faz. Eu falei assim, quem é o dono da loja? E aí ele falou assim, você tem sorte, é aquele cara ali. E tava entrando um cara na loja e tal. E aí eu falei, eu posso falar com o senhor? Na caruda. Na caruda, né? Ele, pode. Me chamou pra uma salinha lá no fundo, que era onde ele pagava o salário e tal. Tipo, a administração dele, né? Aí ele chamou a gente lá pro fundo e falou assim, pois não. Aí eu falei, eu queria trabalhar aqui. Aí ele olhou assim, pensou, falou, tá bom. Você quer começar quando? Né? Falei, pode ser semana que vem pra me preparar, que eu nunca tinha trabalhado, né? Então, como é que você começa a trabalhar, né? Não sei. Eu quis ter um tempinho, né? Aí eu saí, né, da loja, e eu falei, legal, vou começar a trabalhar. E falei pra minha mãe e pra Gi na hora, eles estavam me esperando ali, né? E aí a Gi falou assim, mas e eu? Aí eu falei, você o quê? Ela falou, eu também quero trabalhar. Aí eu falei, aproveita e fala com o cara lá. Aí eu entrei, falei, oi, você é o Ricardo? Ele, sim, eu também queria trabalhar aqui. Ele, tá bom, semana que vem também? Mas como que... Ele tava precisando de gente ou foi mais um... Eu acho que essas lojas, elas sempre estão precisando de gente. Porque tem sempre um vendedor firmeza, assim, que segura as pontas pra tudo, né? E um ajudante lá, que é o que fica fazendo todo o rolê. E um outro que é, sabe, uma rotatividade gigantesca. O cara sai, entra, sabe? Tipo, nossa, é muito difícil manter um cara ali, entendeu? E aí a gente vocês dois trabalharam nesse lugar, então? Sim, só que lojas separadas. Né? Porque então, o mesmo cara tinha várias lojas, então ele colocou você cada um em uma loja diferente. E de propósito, né? Porque nós éramos namorados na época, claro. Tal, não sei o quê. Então, ele não quis arriscar, entendeu? E ok. E a minha loja era, tipo, super legal e a loja da Gi,
o cara era meio chato, o cara nem jogava videogame, o cara da loja da Gi. Não. E ele era o cara que ninguém gostava, na verdade. De todas as lojas, tinha o quê? Uns 15 atendentes no total, contando todas as lojas. Ele é o cara que ninguém gostava ali. Ele não fez amizade com mais ninguém, sabe? Ele não fazia parte da equipe, da trupe, né? E os outros todos se saíam pra beber, sabe? Ou se conversavam fora da loja também, coisa parecida. Entende? Entendi. E vocês ficaram lá quanto tempo trabalhando nessa loja? 3 meses. Pouquíssimo tempo. Foi pouco tempo porque, assim, a gente saía da faculdade, ia direto pra loja. A gente saía 11 da manhã da faculdade, almoçava, ia pra loja, entrava 11h30 e trabalhava até às 6h30, que era a hora de fechar a loja. Só que Por daí... sorte era pertinho da faculdade, imagina. Sim, era do ladinho da faculdade. Só que daí a gente parou de fazer os trabalhos da faculdade. É difícil. Começou a fazer afetar tudo. a faculdade? Imagino, sim. Sim, é difícil manter os dois, né? Eu não fazia e ficava em casa, era absurdo. Então, aí a gente começou a atrasar e não queríamos impactar também. E aí os meus pais entenderam que a faculdade era uma prioridade, apesar de acreditarem que eu devia trabalhar assim. Sim. Né? Não, e aí também é porque o trabalho ali na loja era de sábado também, né? E era uma coisa mais braçal também. Acho que a do Ed nem tanto, porque a dele ficava perto da loja central, que era onde ficava o estoque. Mas a minha era na outra ponta do centro de Guarulhos ali. E eu tinha que ficar andando de uma loja pra outra carregando 5, 6 Xbox e assim, né, eu peso 45 quilos, sabe? O negócio pesava mais do que eu, era muito cansativo. Imagina. Não tinha cadeira pra você ficar sentado, ficava em pé o dia inteiro. A gente chegava em casa, não tinha pique pra estudar e fazer trabalhos, essas coisas. E esse dinheiro desses 3 meses de vocês dois fizeram o quê? A gente comprou um 3DS, não, um DS, né, e jogos. Basicamente isso, só. Ele vendia os jogos com desconto pra gente. Ele fazia preço de custo. Aí, assim, a gente parou porque não queria atrapalhar a faculdade, só que aí no ano seguinte iniciou novamente uma pressão dos pais pra trabalhar. Com certeza. Né? Aí, olha só que engraçado. Quando eu entrei em telecom, foi muito confuso pra mim, porque a minha mãe me mandou a notícia. Sabe uma notícia tipo Época Negócio, sei lá, Veja, sabe? Aquele, sabe, um site que falava de economia e falava assim: Ericsson inicia programa de estágios. Entende? E aí eles falavam assim: tá contratando não sei quantos estagiários no Brasil a partir do dia tal. E a minha mãe me mandou assim por e-mail e falou: por que você não se candidata nessas vagas? E esse tipo de notícia é tão estranha, né? Tipo. Eu nunca consideraria uma realidade. Sabe? Não é realidade. É tipo essas notícias que o pessoal manda assim, do tipo, o Canadá está procurando brasileiros. É um negócio que é ok pra um Globo Repórter, mas não é real pra você, não, sabe? É tão distante que você nem considera uma possibilidade. E eu cliquei lá no site, ele me deixou realmente me cadastrar. E eu ignorei, e deixei quieto. E aí estávamos um dia, sabe, falando com os nossos pais, indo pra faculdade. Minha mãe, acho que nessa época, ela dava aula ainda. Ela dava aula na faculdade. Minha mãe dava aula na faculdade, que eu eventualmente fui estudar, né? E aí, eu recebi uma ligação. Sabe aquelas ligações que você recebe de número que você não conhece? E você ignora? Sim. Você geralmente, sabe, você odeia receber ligações que aparece um número de telefone e não um nomezinho ali. Né? E foi pra mim isso. E aí eu falei assim, não vou nem atender. E aí, não sei nem quem falou, a Gi falou, não sei, atende aí, vai que é algo importante. Aí eu atendi e falaram, não, é porque você foi um dos currículos selecionados pra participar do processo seletivo da Ericsson, pra estagiários e tal. E, nossa, eu falei assim, meu Deus, é da Ericsson! Meu pai parou o carro, a gente tava dentro do carro, meu pai parou o carro assim,
sabe, arrastando... Coisa de filme. Coisa de filme, assim, parou e eles começaram a falar em inglês comigo na hora pra testar o meu inglês, e aí eu comecei a responder em inglês e eu, caramba, comecei a suar frio. Você já suou frio por causa de uma pergunta que te fizeram, sabe? E eu falei assim, cara, e eu sou fluente em inglês, não era um desafio pra mim, mas me deu um medo, porque parecia algo totalmente surreal, né? Sabe, eu já tinha participado de uma entrevista anteriormente, porque a primeira da loja de games não foi uma entrevista, né? Eu cheguei e falei, quero um emprego. Aí eu fui lá eu fiz uma entrevista no ano anterior pra trabalhar na TAM, sabe? TAM, pra ser... Sabe o cara que piloto. pega... Não. Sabe o cara que pega a mala e coloca naquela esteira? Sim. Né? Só que aí tinha um baita processo seletivo pra você fazer as coisas. É que assim, pra quem não sabe, né, Guarulhos tem aquele aeroporto gigantesco e pra guarulhense é uma coisa maravilhosa você conseguir um emprego no aeroporto. Então, eles fazem um processo gigantesco. Com muita gente. Muita gente, várias etapas pra contratar a gente pra trabalhar no aeroporto. Eu nunca tinha ouvido essa palavra garulense na minha vida. Guarulhense? Descobri que existe. Aí, mano, eu fui tão mal. Eu passei em todas as partes técnicas da prova, né? Tinha de inglês, tinha umas perguntas morais, sabe? Tinha coisas simples assim. E aí tinha a entrevista. Eu fui tão mal nessa entrevista que eu não sei se eu senti uma pressão errada sobre o trabalho, que eu respondi que eu era preguiçoso. Sabe? E a pergunta nem foi do tipo, você é preguiçoso ou não, né? É do tipo assim, sei lá, o que você gosta de fazer nas horas vagas? E eu falei, eu sou preguiçoso, sei lá. Né? E eu nem sou de verdade. Eu nem sou, sabe? É só que você tá tão nervoso que você não sabe o que responder. E mesmo assim toparam sem problema. Não, eu não passei, nunca mais me chamaram na minha vida. E minha mãe Você não passou? Não, minha mãe falou assim, eu acho que é porque você é gordo. Ela achou que era porque eu era gordo que eles não me chamaram. Caramba, não sei. Não importa o motivo real. O que acontece não me chamaram. Certo? Um dia a gente faz episódio sobre gordofobia. Um dia, vamos fazer. Com certeza. E aí, ok, perdi essa oportunidade, nunca mais me chamaram pra nada, até pula um ano pra frente, Ericsson me chama, né? E na entrevista da Ericsson, eu não sei, acabei de falar que uma das minhas skills era comunicação, que eu queria ser comediante e tal, e eu parei pra pensar, como é que eu fiquei nervoso, numa entrevista? Sabe, não faz sentido, eu me comunico super bem, por que isso aí me impediria de me comunicar, né? E aí, na entrevista da Ericsson foi 100% diferente. Nossa, eu fiz a entrevistadora chorar na entrevista, era uma dinâmica em grupo, né? E tipo assim, ela perguntou, aquela clássica lá, né, do tipo... Nunca fiz uma entrevista na minha vida, não sei o que você vai falar. Nossa, é perfeito. Mano, é muito bom estar você aqui pra ouvir essas coisas. Aquelas coisas que você ouve em séries e tal, que perguntam, qual que é o seu defeito, qual que é a sua qualidade, claro. Sabe? Que eles perguntam assim. Eles fizeram uma pergunta mais ou menos assim, disfarçada. Perguntaram qual que era um dos pontos que você acha que você tinha que melhorar, né? Aí eu falei assim, nossa, eu tenho que parar de ser preguiçoso, né? Não, brincadeira. Eu pensei, cara, eu sempre ouvi falar que você não pode falar que você é perfeccionista. Né? Porque essa é um clichê das entrevistas. Você sempre colocar que o seu defeito é ser perfeccionista demais. Né? Porém, você tem que tomar cuidado pra você não jogar um defeito que sabe, intransponível. Sabe, é um negócio que, sabe, não tem como te contratar com esse defeito aí. Eu sou racista. Essa pergunta não tem uma resposta boa, assim. É muito difícil, muito difícil, né? Aí, eu peguei e eu falei assim, uma das coisas que eu queria melhorar em mim mesmo é que eu queria ajudar um pouquinho menos os outros. Ela falou assim, como assim? Mas isso não é algo pra você melhorar. Eu falei, é que eu começo ajudando uma outra pessoa e quando eu menos percebo,
a pessoa tá se aproveitando de mim, eu tô fazendo o trabalho por ela, entendeu? E isso era meio que verdade, sabe? Sua vida na Huawei. Na Huawei depois, né? Com certeza, mas ou seja, no trabalho de escola, sabe? Quando você faz o trabalho inteiro sozinho e depois tem que pôr o nome das outras pessoas no trabalho, coisa... Sempre foi assim mesmo, então eu não tava mentindo, né? E aí ela falou assim, então isso é algo que eu tenho que melhorar, entendeu? Né? Aí ela falou assim, é difícil, né? Você ficar ajudando os outros, os caras montam em cima. O que acontece é que você consegue um emprego na Ericsson, né? Ela fez brincando, ela, não, tô brincando, pessoal, não estamos decidindo ainda, vamos mandar o resultado depois, né? E aí eu falei assim, será que eu mandei bem? Será que vai ser legal? Só que a gente tava falando em grupo, né? Era uma dinâmica em grupo, então tinha outras pessoas, eu podia saber a resposta das outras pessoas. Por As exemplo, pessoas pareciam capacitadas pro de forma trabalho? alguma. Não, sério, péssimo. Tinha um cara que trabalhava na GVT, ele era o cara que eu tinha mais medo dele pegar a vaga, porque era pra uma vaga só, eles chamavam tipo umas 5, 6 pessoas e era uma vaga só que eles preenchiam. Entendi. Né? E eles fizeram, tipo, eram 110 estagiários no final, né? E aí, ele... Caraca, muita gente. Muita Eles estavam gente. expandindo na hora aqui no Brasil, então. Era um baita programa de estágios, a Ericsson naquela época era Great Place to Work, sabe? Entendi. E aí, Mega empresa. E aí um dos caras do meu lado, ele falou assim, uma das coisas que eu tenho que melhorar é que eu sou muito explodido, meu. Já era, acabou. Eu tenho esse sangue nordestino aí, eu mando a merda mesmo, tô nem aí. Meu Deus. Aí caraca, muito obrigado, mano, você é muito idiota, não tô acreditando nisso, cara. É sério, é muito ruim essa sua resposta, eu fiquei pensando. Total sem referência, não tem como. Não tem, aí, sabe, o cara realmente não tinha referência. O que ele fez foi o que eu fiz de falar que sou preguiçoso, sabe? Né? Sim. O cara da GVT, que eu falei assim, esse cara é perigoso porque ele já tá em telecom, né? Então ele, sabe, ele é um risco pra mim, ele poderia pegar a vaga, né? Claro. E ele, nossa, que ruim essa pergunta que você me fez, você falou que não pode falar que é perfeccionista, mas eu só consigo pensar nisso, né? Aí E eu também. Caraca, eram todas respostas muito ruins, né? E aí eu percebi o quanto as pessoas estão despreparadas pra isso, você entendeu? E nada realmente te prepara pra uma entrevista de emprego, né? Não, isso, sabe, ou você tem em você ou você não tem. Você pode até estudar e você pode falar besteira na frente, entendeu? Se eu não me engano, a Gi também trabalhou na Ericsson. Vocês dois trabalham juntos também, não é? Não, nossa. Não? Na Ericsson, na verdade, eu fui chamada pra fazer uma entrevista e eu fiz, nossa, é uma das coisas mais idiotas que eu já fiz na vida. Por quê? Umas 2 semanas antes do Ed começar a trabalhar na Ericsson, eu fiz uma entrevista pra prefeitura de Guarulhos. Né? Ok. E eu passei. Fui lá, assinei o contrato, né? E dia 15 você começa a trabalhar. Como funcionária pública. Como funcionária pública. Que doido! Tá bom, né? Ok, beleza. Era pra estágio também, né? Era meio período. Ok, pô, legal, perto de casa, tudo bem. E me ligaram da Ericsson. E assim, eu era muito jovem, né? Me ligaram da Ericsson, você quer vir fazer uma entrevista aqui conosco? Falou, não, obrigada, eu já tenho emprego. Aí a moça, quê? Não, obrigada, eu não quero não, já tenho emprego agora. Ela, tá bom então, tá bom, tchau. Aí eu peguei e falei com o Ed, falei, me chamaram pra trabalhar na Ericsson também, fazer uma entrevista. Ele, ai, que bom, nossa. Mas eu recusei. Ele, como assim? Não, eu já vou lá pra prefeitura dele. Não, mas na Ericsson eles pagam muito mais do que na prefeitura. Verdade, né? Daí eu saí do MSN que eu tava falando com ele, liguei pra prefeitura, falei, olha, eu não vou mais aí trabalhar não, tá bom? Não! Mentira! Verdade. Eu liguei e falei, não vou mais aí trabalhar não, tá bom? Como assim? Não, eu vou fazer uma entrevista em outro lugar, não quero mais trabalhar aí. Eu fiquei muito chateado. Mas, cara, não, assim... calma. Aí você não foi pra prefeitura, não foi pra Ericsson, foi acontecer esse momento na sua vida. Porque Nossa. como que eu ia ligar de volta? Não tinha como ligar de volta pra mulher da Ericsson pra falar, não, agora eu quero fazer entrevista assim, tá? Aí depois, nossa, isso é uma coisa que fica na minha cabeça até hoje, que eu
Foi uma burrice muito grande minha. Sabe, Acontece. algumas coisas diferentes, assim, que a gente faz e como a nossa vida, sabe, mudaria, né? E aí, o que eu falo, assim, eu conheço a Gi desde a escola, né? Eu conheço a Gi há muito tempo. E lembra que a gente falou no último episódio sobre o cara que falava do God of War saindo pra Xbox? Sim. E eu falava que a pessoa não era burra, ela só tinha outras qualidades. Sim. Eu conheço a Gi, ela não era burra. Com Você certeza. entendeu? E ela não é burra até hoje. Mas, quando você tá numa extrema pressão, sabe? Num negócio assim, que você não esperava mesmo acontecer algo, como uma pergunta meio capciosa numa entrevista, ou como uma ligação, na hora que você conseguiu o seu emprego, você recebe uma ligação de um outro que você tava esperando, você age de uma maneira muito estranha, sabe? Você não age de acordo com o que o raciocínio lógico demanda. Você só responde. Qualquer situação de pressão, de Sim. decisão grande da vida, você quebra no meio, normal. E jovem brincar. ainda, né? Jovem que não passou por Nessa muitas época coisas. nós tínhamos o quê? 18, 19 anos? Era bem sabe? jovem. Você não passou por muitas coisas na vida. Porque o que eu sempre falo para as pessoas, assim, que eu tenho amigos que são adolescentes hoje em dia, né? E eu converso com eles e aí eles falam alguma coisa e eu falo assim, nossa, você é muito adolescente, cara. E aí o adolescente, ele tem a mania de achar que ele é extremamente sábio. Né? Que a idade é só um número, eu já vivi tantas coisas e tal. O que eles não percebem é que a idade, ela te faz, no mínimo, você... beleza, você viveu várias coisas da sua adolescência. Porém, se você vai passando o tempo, você vai vivendo variações dessas coisas que você viveu na sua adolescência, um pouquinho mais difícil, um pouquinho mais fácil, versões daquelas dificuldades que você enfrenta na sua adolescência, e você tá cada vez mais preparado, até eventualmente você conseguir responder de uma forma super adequada pra isso, entendeu? Então, é uma coisa que não tem jeito. E, por exemplo... Eu ia pular um pouquinho na história do seguinte, eu eventualmente fui, eu tô falando muito eventualmente esse episódio. Supostamente. Supostamente. Você vai parar. Eu cheguei a ser demitido da Ericsson, né? Eu saí de lá demitido, não por vontade própria, mas por vontade alheia. Aí, naquele momento, eu me senti muito destruído. Muito, 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 muito. Porque não era algo que eu queria, né? Mas era algo que eu esperava. Já tava acontecendo algumas coisas lá dentro que eu já tava esperando um corte desse tipo. E eu sabia que a minha posição era fragilizada naquele momento, certo? E aconteceu, eu fui demitido. E hoje em dia, eu agradeço muito por ter sido demitido do meu primeiro emprego sério. Porque ele mudou a forma como eu encarava empregos a partir daquele momento. Nada em empregos é necessariamente perpétuo. E mesmo que você acredite que seja perpétuo, ou que eventualmente seja perpétuo, que você realmente trabalhe em um lugar até o fim da sua vida, eu acho difícil. Acho que isso aí nos anos 80 era mais possível. Hoje em dia... não acontece mais tanto, né? Você acaba... Eu lembro que quando eu era mais novo, meu pai trabalhou na GM de 1980, sei lá, 76, uma coisa assim, até 2017, sabe? 16, assim, ficou 36 anos lá, quase 40, alguma coisa assim. E aí eu lembro quando tinha uns 12 anos assim, um pai de um amigo foi demitido, eu fiquei em crise, achei que não era uma coisa que existia. Sim, É normal sim. você ficar na empresa a vida inteira e como assim você foi demitido? Porque isso não é pra acontecer. Faz completo sentido isso, porque é um pensamento que a maioria das pessoas tem e hoje em dia não é comum, não é? Ainda mais que, tipo, o mercado mudou e, por exemplo, não existia TI antigamente, hoje em dia existe TI e dependendo da sua vaga, dependendo de que área você tá, tem, por exemplo, um desenvolvedor que o cara fica 10, 12 anos numa mesma empresa, se você for fazer uma entrevista numa outra empresa, ele vai presumir que você tá meio arcaico, você tá meio travado numa forma só de trabalhar e não tem vivência o suficiente. Então, nesses mesmos 10, 12 anos, se você tivesse trabalhado em 2, 3 empresas diferentes, na verdade seria melhor para uma pessoa que tá te contratando. Claro. Entendeu? É só um exemplo, é só uma coisa hipotética, né? Tem empresas e empresas, né? Mas mudou, basicamente é isso, mudou o mercado de trabalho. E eu percebi isso porque, por exemplo, quando eu fui pra AT&T
E aí na AT&T, eu e a Gi conseguimos trabalhar novamente lá nós juntos. trabalhamos juntos. Isso. Mas agora eu quero também entender o processo. Surgiu a possibilidade de entrevista? Vocês dois foram juntos fazer ela? Ver se Não. conseguiu alguma coisa? Não, é vagas.com.br e era... Sério? Esses sites funcionam? Sim, e era tipo empresa confidencial, sabe? Não podiam falar qual que era a empresa. Caraca! E aí eu me cadastrei lá, tipo, era analista telecom júnior, Não, era analista telecom trilingue, né? Porque era português, inglês e espanhol. Vocês né? falam espanhol tranquilo? Ah, eu falo porque minha mãe é colombiana, né? E a Gi fala porque ela tinha vizinhas... A minha vizinha era peruana, minha melhor amiga e tal. Quando ela veio pro Brasil, ela não sabia falar português. Daí ela me ensinou bastante espanhol e depois também por causa da convivência com a família do Ed, que... Incrível. Convivência mesmo, não era um estudo formal, mas aí a gente foi pra eu me cadastrei e aí me chamaram e falaram assim, não, é pra trabalhar na AT&T, certo? E, ok... Você sabia que era uma empresa, você sabia que era uma empresa grande por estar lá confidencial? Não. Bichi, empresa confidencial, pelo contrário, quando tá dizendo empresa confidencial, geralmente é porque é empresa pequena e ruim. Ah, tá. É pra pessoas cadastrar sem saber que é a empresa da esquina. É, exato, mas aí eu me cadastrei por quê? Porque eu tava demitido, né? Eu tava desempregado, né? Então qualquer coisa valia, né? Claro. E aí... Você tava se cadastrando em tudo que é canto, vocês dois? Tudo quanto é canto, só clicando no botãozinho lá e mandando o currículo. E assim, eu mandei, sei lá, uns 500 currículos e eu recebi umas 2, 3 respostas. Nessa época eu também tinha acabado de ser demitida. Onde você estava trabalhando? Eu fiz um estágio na empresa do meu irmão, na verdade. Meu irmão Entendi. me ligou um dia e falou, me diz uma coisa, você ainda quer ser desenvolvedora de jogos? Eu falei, é o que eu queria. Ele, Calma aí. tá, mas você quer ganhar dinheiro também ou você só quer passar fome pro resto da vida? O que seu irmão Foi. faz? Não, meu irmão não é desenvolvedor de jogos, ele achava ridículo. Tá, ele usou a como ideia de eu cartada. querer, sabe? Ele achava assim, como que você Bobeira. quer trabalhar com jogos? Jogos não dão dinheiro, sabe? Claro. E ele tem uma empresa de desenvolvimento de sistemas. E ele me chamou pra fazer um estágio com ele. Eu fiquei mais de 1 ano lá. Só que daí... Empresa, né? Empresa tem seus altos e baixos, né? E ele teve que começar a demitir alguns funcionários e eu fui demitida. Demitir familiar deve ser um negócio Não, foi surreal, terrível. Ele chorou muito Tadinho. enquanto ele me demitia. E assim, ele é meu irmão mais velho e ele é muito mais velho. Ele tem 51 anos hoje em dia e eu tenho 29, né? Então é uma diferença bem grande de idade. E ele chorava. Como assim? O meu irmão mais velho tem 51 anos, né? Meus quê? pais são bem velhos. Meus pais têm 70 e poucos anos, os dois. Né? Então... Meu Deus! Você não sabia disso? Eu tenho sobrinho da fazia minha ideia. idade. Bem... Pior que você já deve ter contado, mas eu sou muito ruim. Eu tenho Eu acho que eu não cheguei a falar sobre isso nunca, não. Mas assim, foi bem Pra 51 tenso. quer dizer que ele tem 12 anos a mais que você. Isso. Não, 12? Não, 22, né? 22, 22, eu não sei fazer conta. Verdade, não. Quando eu nasci, eu sou adotada, né? Aham. Quando eu nasci, o meu irmão, ele é meu primo biologicamente, né? Porque a minha mãe Nossa. de criação é irmã da minha mãe biológica, Aham. né? Meu irmão já era casado, porque ele casou com 19 anos e ele queria me adotar, né? Então ele nossa me via assim senhora. como uma filha, sabe? Aham. Por causa da idade e tudo mais. Então foi terrível. Os dois choraram um monte. Eu não queria ter que fazer isso, mas eu preciso, porque é empresa, não sei o quê. E ok, fiquei sem trabalho, mandando currículos também. Gi, tem que ter um podcast também sobre a sua vida. Muito interessante, meu Deus. Não, eu tenho história que não acaba mais, sabe? É Incrível. muita coisa que eu tenho pra contar, realmente. E eu acho bom avisar a galera que, por exemplo, voltando pro comentário do amigo do Ed, que não foi mencionado aqui pra não afetar a imagem dele publicamente, é bom saber que a história de cada um que participa de qualquer produto online, de qualquer conteúdo, vai ser contada com o tempo mesmo, né? Eu imagino Sim. que o Ed nem ninguém quer que amanhã o cara confie nele como fosse um
Deu Salvador, eu acho que deveria, porque o Ed é uma pessoa incrível. Mas as pessoas vão entender isso com o tempo, faz parte do processo. Sim, Mas muita gente vai abrir esse podcast e falar, pelo amor de Deus, vai tomar no cu, vai embora daqui e fazer outra coisa da vida. Mas aí as poucas que vão ficando, né? Vão conhecer um dia a história da Gi e o que ela fez da vida incrível também. É bem... Os passarinhos Tem vieram muito visitar periquito aqui. Então, e aí, nessa época, nós dois mandávamos currículos e ninguém chamava. Até que o Ed mandou esse, Vocês eu ficaram não quanto mandei. tempo mandando currículo sem ninguém chamar? Há uns 4, 5 meses. Entendi. Porque Isso foi assim, quando? foi 2000, uma... isso era 2012? 2013. 13? 2013. Ah, então Não, ainda... não. 2013 a gente acabou a faculdade. Então, eu acabei a faculdade desempregado. Não, mas você entrou antes, a época que a gente tava mandando... Não, eu entrei em 2014. não, verdade, eu entrei em verdade. Então 2014. ainda era a 2014, época que foi um dólar era 2014. R$2. É, E foi bem na Isso. época que começou a dar ruim. É. Que começou, tipo, virou... Era R$1,60, virou R$2. Isso. E aí R$2 já era ruim demais, era tipo, nossa, péssimo. isso. Nossa, meu Deus, é o dobro do valor da nossa moeda, sabe? Já era bem Isso. absurdo na nossa cabeça. E aí, tipo assim, beleza, fui pra AT&T e aí eu consegui trazer a Gi porque o processo de seleção foi muito ruim. O processo de seleção foi muito ruim e trouxe muita gente ruim. Eles contrataram a AT&T, contrataram uns 25 pessoas. Horríveis. Não, eram umas 22 horríveis. Não, mas Eu acho que é importante também, todo mundo tá ouvindo isso aqui, que talvez seja mais novo e tudo mais, entender que a maioria das pessoas são meio tristes, assim, então vocês fazem como especial, assim, não é tão difícil e vale a pena você fazer aquele esforço extra pra vocês ser mais espertinhos, sabe? faz Você sentido. vê, a AT&T precisa gigantesca contratando gente incompetente, sabe? Pessoas Sim. fracas, tecnicamente. Cara, Isso, né? Normal, cara, O acontece mundo é uma mesmo. mentira, as pessoas vão entender isso com o decorrer da vida, assim. Com certeza, e devem. Mas assim, contrataram gente péssima, a maioria durou pouquíssimos meses, sabe? Tipo, 2, 3 meses, e saiu. E aí contrataram mais gente, e aí saíram também, né? E aí eu falei assim, que tal vocês pararem de contratar a esmo e aceitarem recomendações, né? E aí eles, pô, faz sentido, né? Porque eu já tinha tentado levar a Gi pra lá pra dentro, né? Porque aí você fala assim, não sei, namorados, não sei o que, sabe? Aquela coisa, né? Tipo, não é legal, né? Aí, não queremos, não. E aí, eventualmente, fala assim, vocês vão contratar a gente, pagar salários ruins pra pessoas que nunca vão ficar até o final, sabe? Nunca vão se especializar aqui, vão ficar por um bom tempo. E que tal aceitar uma recomendação? Eles aceitaram. Falaram assim, faz sentido, beleza, mandem currículos. Aí começaram a contratar amigos, conhecidos, namorados, sabe? Das Nepotismo. pessoas que estavam lá dentro. De certa forma, sim. Mas, assim, existe essa forma de nepotismo, né? Competente, mas, ou seja, existe essa forma de nepotismo nas empresas, mas tem duas formas. Elas têm ou escondida ou na cara dura. Você tá entendendo? Eles só passaram pra ter na cara dura, porque falaram assim, desistimos de contratar a esmo porque só tá vindo gente péssima. Eu imagino que o processo de contratação deles também tinha alguma falha estrutural, né? De como eles selecionam e provam as pessoas. Nossa, foi a entrevista mais bizarra. Não, mais bizarra não. A mais bizarra que eu já fiz na vida foi a da Ericsson, depois Mas da Ericsson, entrevistador. da Huawei. O entrevistador era ruim, a pessoa que entrevistava? Não, era pra você o ter uma formato? ideia. Eu fui chamada, era lá do outro lado do mundo, o lugar que fazia a entrevista. Não era na Julieta. AT&T. Não, era uma empresa terceira. Era na Grande Julieta, que, é muito entendi. longe de Guarulhos, sabe? Foi terrível de chegar. Era uma empresa de contratação, então, sabe? Alguma Isso. coisa assim, né? Entendi. E uma das partes da entrevista era fazer uma prova sobre conhecimentos de internet, de dados, de telecom, sabe? Muito específico? Assuntos, muita coisa relacionada a computador, basicamente Mas isso. a prova era específica e ela era difícil. Era uma prova difícil. O que eu acho é que não importava o resultado da prova, eles te contratavam. Esse era o problema, entendeu? Não, mas o meu maior problema nem foi esse. Foi assim, eu cheguei lá, a menina me deu a prova, falou, tem ali aquela sala, entra, faz, e daqui uns 20 minutinhos, meia hora eu volto.
pra pegar a prova e a gente conversa um pouco, a menina do RH. Eu fiquei 2 horas esperando. Nossa senhora, Eu tinha terminado e eu ali dentro, esperando, que ela falou que vinha. E eu, assim, eu olhava lá pra fora, porque era uma parede de vidro, né? E a menina tava, tipo, sentada em cima da mesa da colega conversando, sabe? Depois de 2 horas eu olhando no celular, desesperada, já morrendo de sede, a menina chega, nossa, me desculpa, eu esqueci que tinha gente fazendo entrevista hoje. Nossa senhora! Sabe? Então era uma empresa que tava bem despreparada pra fazer entrevistas, na verdade. Só tava sendo contratada por umas maiores empresas do planeta Terra, né? Mas nada que se espere uma coisa mas eles de alto estavam nível. tipo, pra quê? Vou me importar com isso, né? Ou seja, tinham falhas no processo de contratação e isso se traduzia em pessoas ruins entrando, né? Claro. E tipo assim, tinha um colega que entrou, ele falava assim, eu vou ficar aqui só pra pegar uma experiência e eu vou vazar daqui, tô nem aí, meu. Mas e aí por ele quê? ficou tipo 2 semanas e ele parou de ir. Ele nem pediu demissão, ele só parou de ir. Ok. Mas qual que é a lógica que a pessoa tá usando? Eu não sei. Eles achavam que era um trampolim de emprego, sabe? Que só das pessoas verem AT&T no currículo iam contratá-las, assim, tipo, na hora. E provavelmente ajudou bastante o cara, independente do que ele tenha feito, eu imagino. Eu não sei. Não. Cara, eu não sei, realmente. Chega a ser... Muita gente no período em que o Ed ficou e que eu fiquei fazia isso, assim. Ficava 2 semanas e parava de ir. Mas qual que é isso? O que as sei. pessoas vivem? Eu lembro de uma bem específica, assim. O cara ficou 3 semanas trabalhando, aí parou de ir. Uns 3 dias depois, que ele não tava indo mais, a chefe virou e falou: cadê o fulano? Ele não vem mais? Ele falou alguma coisa pra alguém? Não. Ela ligou pro chefe lá. Ele falou alguma coisa? Não. Umas 2 semanas depois, a gente teve que chamar a administração do prédio pra explodir o armarinho que ele tinha, porque o cara parou de ir e deixou até comida guardada dentro do armário dele, sabe? Ele simplesmente decidiu que não ia mais. E isso era uma coisa comum naquela empresa, as pessoas paravam de ir. Eu não sei. Bugou minha cabeça. Não consigo compreender. Era muito estranho isso, mas era comum naquela empresa. Era muito comum. Só que o que eu acho bem interessante disso, né? Enquanto eu tava trabalhando na AT&T, eu recebi uma proposta da Huawei. E aí, o único ponto de vista que eu tinha sobre a Huawei era que era uma empresa péssima, horrorosa, sabe? Um vilão do mundo, porque eu trabalhava na Ericsson, que era a maior concorrente dela, né? E a mulher falou assim, a gente tá procurando alguém com a sua experiência específica da Ericsson, né? E aí eu falei... Tem nome disso, que quando a empresa vai atrás de outra pessoa... Headhunting. Tipo isso, mas eu acho que, tipo, você não tava mais na Ericsson, né? Não estava mais. Mas eu acho que se tivesse, talvez eles fossem atrás também de pessoas de dentro da... Acontece no Brasil de contratar alguém que tá dentro da empresa? Acontece. Ainda mais... Nem roubar o funcionário, né? Tipo, com certeza. Hoje em dia que eu trabalho em banco, acontece isso também, sabe? Tipo, é bem comum. Eles abrem o LinkedIn, procuram os funcionários de tal empresa e mandam ver. E, sabe, descobrem quanto que ganha, faz uma proposta bem, Irrecusável? Não diria irrecusável. Porque irrecusável você fala, 50 mil reais você contrata qualquer um, claro. Né? Mas é bem específica. Tipo, o cara ganha 5 mil, eles oferecem 7,5. O cara ganha 10, eles oferecem 15, sabe? Tipo, pra bem... Não estourar, sabe? Não oferecer muito, mas oferecer sabendo que é um negócio que, tipo, poxa, seria legal esse valor, sabe? Né? Acontece bastante isso. E a Huawei era conhecida por isso naquela época. Ela dependia disso, na verdade, né? Porque ela tinha uma má fama, assim, de trabalho, né? Não necessariamente como empresa. Hoje em dia ela tem mais má fama como empresa do que como trabalho, né? Tipo, por causa do 5G e whatever. Mas, né? sim. Aí... Mas eu acho que qualquer pessoa que vai trabalhar numa empresa de nome mundial, assim, né? Pode ser da empresa ruim ou boa, mas é um negócio da hora, não depende pra o que importa é você indo todo dia pro escritório, o que você faz, sabe? Com certeza. Só que aí eu falei, não,
não quero não, obrigado. Você negou? Neguei. Tá doido. Eu neguei de primeira, assim, falei, e assim, veementemente, entendeu? Eu falei, não quero trabalhar pra vocês, né? Entendi. E ela, a menina da RH falou, mas você nem ouviu a nossa proposta? Como assim, tipo... Era não, nem preconceito, mas era tipo ódio contra o que eles representavam, o que eles faziam, talvez uma coisa assim, né? Contra, assim, era uma lealdade a Ericsson, Ericsson, de certa entendi. forma, né? Mesmo você tendo sido demitido da Exxon. Sim, mas aí eu parei pra pensar depois Meio disso, otário, né? sim, exatamente. Não, e olha só que legal contar essas histórias aqui. Aí a Ericsson me demitiu e a Gi teve a experiência dela de falar não pra Ericsson, sabe? Histórico de coisas que aconteceram conosco e que nos levaram até aquele ponto, sabe? E eu falei assim, não quero, obrigado. E ela falou, não, você não ouviu nossa proposta, por favor, vem aqui, conhece a empresa e aí depois você fala não. Né? E nossa, coitada, a Camila era um anjo. Acho que ela tá lá até hoje, né? Ela tava muito preocupada, né? E aí ela falou assim, não, vem aqui e tal. Aí eu falei assim, faz assim, eu tô na rua agora que eu tava indo a pé pra casa da Gi, desempregado, né? Tipo, Não, você tava na AT&T desculpa, eu tava na AT&T. Era final de semana? Ou era folga? Foi no dia que era sua folga semanal e foi no dia que eu fui contratada. Verdade. Foi o dia que ela foi contratada. Olha isso, nossa, Não. Volta. Você já tinha feito a entrevista e você não tinha sido contratada ainda. Não, foi naquele dia Não, porque eu lembro de te ligar. Eu lembro de te ligar de celular saindo da Huawei no dia que você foi contratada falando que eu queria entrar na Huawei. E aí foi assim, ou seja, a gente já tinha feito entrevista pra entrar em AT&T, né? E aí eu cheguei na casa da Gi, eu tava indo, era minha folga, e a Gi tava desempregada, e aí eu fui até a casa dela a pé, e no caminho me ligaram, né? E eu atendi o celular, e é um caminho ó perigoso ali, né, perto da casa da Gi, né? Tipo, entre as nossas casas tem um pontinho ali, sabe? Guarulhos, né? Guarulhos. Tem um pontinho chamado Guarulhos, né? E aí, beleza, cheguei na casa da Gi e Gi, me chamaram pra Huawei, né? E aí ela, não, nossa, agora que eu fiz entrevista pra AT&T, a gente vai finalmente trabalhar junto, sabe? Aquele negócio desde a Ericsson, de que a gente queria, sabe? Aí ela falou assim, mas será que vai ser uma boa proposta? Eu falei assim, eles estão querendo alguém específico, eles estão me querendo, você tá entendendo? É algo muito, muito Muita único. vantagem, né, na negociação. Sabe? E aí eu falei pra menina do RH, falei, me liga daqui a 1 hora. Aí ela me ligou em 1 hora mesmo. Porque ela podia falar assim, quer saber, esse cara falou não, já nem vou ligar nunca mais pra ele, Claro. né? E aí ela ligou e ela falou, eu ainda tava querendo fazer, sabe, um charme. Eu falei, não, sei lá, é longe de onde eu trabalho hoje em dia, é longe de onde eu moro, como que eu Até iria... então, nenhuma proposta formal de valor. Não, zero. Sabe, não dá pra ir aí. Aí ela falou assim, onde você trabalha? Eu falei, na Berrine. Ela falou, nossa, mas é perto da Berrine. E aí a menina tá tipo querendo me convencer geograficamente, tá ligado? Aí pra lá. E eu falei assim, tá bom, eu vou fazer uma entrevista aí. E ela, tipo assim, nossa, isso, que mas bom. você não falou só, eu vou fazer uma entrevista aí. Você falou, eu faço a entrevista aí, mas só depois do meu horário de trabalho. Eu falei assim, não, ó, vocês podem ficar até mais tarde, porque eu vou depois de trabalhar, eu não vou faltar no meu emprego pra fazer isso, né? Porque eu tava tranquilo em trabalhar na AT&T junto da Gi, né? Eu não tinha motivo pelo qual eu mudar de emprego naquele momento. Eles que queriam que eu mudasse, não eu. Né? E aí eu fui pra lá às 6 horas da tarde, 6h30, que a gente... Bem depois. No mesmo dia da ligação? Não, no outro dia. Entendi. E aí, no dia que eles combinaram, né? E aí eu fui até lá e eles estavam me esperando, já tinha teoricamente parado de trabalhar a empresa, né? E eles estavam me esperando pra fazer entrevista. Ela e o gestor da área. Que era um chinês, imagino. Não era chinês. Não? Eu fui um dos únicos que eu conheço, assim, que não fiz entrevista nenhuma com chinês. Nenhuma. Todo mundo falava assim, não,
Não é possível, Éder. Todo mundo aqui tem que passar por uns 7 chineses antes de ser aprovado, né? Eu falei, não, eu só falei com brasileiros. Né? E ok, tipo, eu tinha zero medo de falar com chineses, não, sabe? Não tinha nenhum problema com isso. Mas eu não falei, e me chamaram ali pra fazer a entrevista, e eu gostei da empresa, cara. Esse é o problema, eu gostei da empresa. Eu vi gente trabalhando lá depois do horário, e eu achei bacana o ambiente. Tinha umas placas com frases em chinês e em português, sabe? Super... Era bonito o lugar? Era, tipo, Era bonito, bonito. E era um prédio só deles, né? Mais que a TIT? Muito mais, muito mais. A AT&T era pequenininha. A AT&T era um escritório, eram 2 andares alugados num prédio, com carpete. Um andar e meio, na verdade. Era um andar e meio. Com carpete, era um negócio meio antigão, assim, mas me lembrava um pouco a Ericsson, então eu tava ok lá. Mas a Huawei não, parecia um misto... um misto perfeito de startup, exato, tipo o Google, só que gigante, né? E um prédio inteiro pra eles. E eu gostei, eu falei, nossa, eu não queria gostar, mano, putz. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou botar um salário absurdo. Pra eles não te contratarem. Pra eles não me contratarem, sabe? Tipo assim, eu participo, não sou mal educado, sabe? Eu coloquei um valor que é o valor que eu acho legal pra mudar. Proporcionalmente, vamos dizer que 1x é que você ganhou na TIT. Quantos X você pediu pra... Ele pediu o dobro. O 2.2, sabe? Entendi. Sabe, um pouquinho mais que o dobro. Eles não ofereceram nada, eles falaram, quanto você não? quer? Quanto você quer? Né? E aí ela me perguntou, tem algum motivo especial pra você ter colocado esse valor? A menina do RH. E eu falei, é o valor que eu acho justo por fazer isso aí que vocês estão me pedindo fazer, trocar. Caralho, é foda, né? Que você já tinha um emprego bom, já tava feliz, eu não trabalhar com a sua namorada, que viria ver a esposa, você tava total na vantagem, não tinha por que você ir embora mesmo. Exatamente. E aí passou um mês, a gente já tava trabalhando na AT&T. Você já tinha esquecido até, Rafa? Não tava. Não, eu já tava trabalhando. Ah, é verdade. Na entrevista foi quando a Gi foi chamada, tipo, confirmaram ela, estava contratada. E aí eu saí da minha entrevista da Huawei e eu falei, Gi, é muito legal aqui. É muito legal. Ela, não, nossa, sério, você vai sair mesmo, agora que eu vou entrar na AT&T. Uma bad pros dois, eu imagino. Sim. Aí eu falei assim, ó, tem uma chance, eu botei um salário absurdo, assim... Absurdo, tipo, hoje em dia eu penso assim, que moleque tonto que eu era, né? Tipo, a minha experiência valia até mais. Valia bem mais do que isso. Você acha que você isso. podia cobrar mais do que você cobrou? Nossa, muito mais, cara, muito mais. É porque eu ganhava mal na AT&T, na verdade, entendeu? Entendi. E aí eu ofereci o que eu aceitei o que era um pouco mais do que o dobro. É assim, digamos que você ganha um salário mínimo hoje em dia, Marx. Certo. Você, Marx, né? E aí te ofereçam R$2.500, né? Não paga aluguel. É mais que o dobro. O dobro, né? E só que, digamos que seja pra você editar os vídeos... Da Globo. Da Globo, perfeito, da Globo, sabe? Você vai ser o diretor de edição do Jornal Nacional. Por R$2.500. Exato, você tá entendendo? Tipo assim, você entende o que eu quero dizer? E eles falam assim, não, mas a gente quer mudar o Jornal da Globo, a gente quer alguma coisa tipo Epic Random Time, tá ligado? Sabe? A gente quer um negócio muito específico, só pode ser você, Marx. Né? E aí você, R$2.500. Com certeza eu faço isso que vocês estão me pedindo, você tá entendendo? Porque é mais do que o dobro, você tá entendendo? Né? Eu tô usando valores fictícios, né? Por favor. Claro. Né? Mas aí beleza. Aí a gente falou, né? Se te contratarem por esse valor, vale até a pena você trocar, porque, sabe, é uma oportunidade bacana pra nós dois. Pra mim e pra Gi. E mundo trabalhista é assim, né? Tipo, você sobe o nível. Isso. E aí é mais difícil você descer do que manter. É mais provável que você mantenha do que descer. Então, isso. E era carteira assinada, é a porra toda, imagina. Sim, todo. Nossa, cara. Benefícios excelentes, muito melhores do que qualquer um da AT&T. Nossa, assim. os benefícios, cara. Pelo amor de Deus, só de benefício eu já ganhava muito mais do que o salário da AT&T. Não, eu lembro de coisas assim. Na AT&T, eles eram obrigados a dar o vale-refeição.
Não, E eles davam... com má vontade, imagino, né? Não, eles davam o mínimo possível. Porque tem uma tabela, né? Tem um mínimo definido pelo sindicato. Né? E aí, tipo, era R$14 Isso. e eles davam R$14. E assim, na região da Berrine, que é uma das regiões mais caras possíveis e tal, sabe? Né? O PF lá é 30 conto. O PF era 30 Todo conto. mundo levava marmita, porque não tinha como comer com o dinheiro que eles davam. A galera levava marmita e usava coisa pra pedir um Outback, pra ir no Outback uma, 2 vezes por mês, entendeu? E assim, e na Huawei, eles só o VR, assim, saiu de R$14 pra R$32, assim, sabe? Então, gente, caramba, nossa, só os benefícios já valem muito a pena. Sim, plano de saúde, seguro de vida, sabe? Uma série de benefícios, valia muito a pena, né? E aí... Como uma empresa grande tem que ser, né? Se você trabalhar como uma empresa grande tem que ser. É que minha irmã trabalhava na Toyota ruim, também. na verdade. Né? Então... É empresa ruim, mas é dona da Warner hoje em dia, não é? Acho que é o contrário. Acho que a Warner comprou de... Não, acho que tem uma empresa que tem um nome, que é dona dos dois. Que tem um nome X, e ela é dona da Warner Media, é dona da AT&T, é dona da DirecTV, né? Da HBO, tipo, tudo isso é da mesma empresa guarda-chuva, né? Mas realmente, é gigante mesmo, né? Mas pra você ter uma noção, a Telefônica é maior do que a AT&T. A Telefônica Vivo, né? Tipo, é muito maior que a AT&T. E deve ser pior pra trabalhar ainda que AT&T, imagina, não? Não, pior que não, eles têm cara. excelentes benefícios, cara, né? Quando eu saí, eu explico pro pessoal de banco que Telecom tem uns benefícios monstros, eles ficam abismados, porque é que é muita grana, cara. Muita gente acha que, não, estão contra o 5G da Huawei porque chance de espionagem, não sei o quê. Cara, não vou entrar nem nesse mérito político. Existe um valor que a gente dá para telecomunicações no mercado que é enorme. Por isso que eu falei que é o novo petróleo. Entendeu? É muito, 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 muito grande o valor disso para um país. Sabe? Um país, você ter fibra ótica no país todo, 4G no país todo... O país progride naturalmente, tá ligado? Uma pergunta por fora que surgiu aqui na minha cabeça. Existe alguma das empresas que tem um monopólio majoritário do Brasil? Tipo, que quem controla mais? Ou é meio que dividido na aleatória? Assim, Claro tem um pouco, a GVT tem um pouco, a NET tem um pouco. A Vivo, até onde eu saí, a Vivo era quase do tamanho de todas as outras somadas. Jura? Desse tamanho, tipo, 50% do Brasil é deles, então, provavelmente. Tipo isso, né? Acho que não, porque são muitas operadoras, né? A gente conhece algumas porque são as maiores, mas tem países, né? Tem cidades que elas não tem nenhuma das grandes, né? São tipo, várias regionais. Né? Super pequenininhas e tal, e elas somam bastante coisa, né? Então, tipo, uns 30% da Vivo, e aí, tipo... A Claro era uns 15%, a TIM era uns 12%, a Oi era uns 3%, tá ligado? Tô chutando valores, mas era nesse nível, tá ligado? Então, aí você entrou na Huawei e a Di continuou tendo no AT&T. Eles aceitaram a minha proposta, cara, né? E eu falei numa boa na AT&T. Como que foi o momento, Ed? Passa pra gente, assim, na nossa mente. Você tava de boa e recebeu um sim. É um negócio que tremeu? Cara, eu vou ser sincero que eu já tava com um feeling de que eles iam aceitar. Entendi. Então já tinha a comemoração, já rolou durante um... porque eu fiz... A primeira entrevista foi super bem. Por isso que eu me senti até confortável pra colocar um valor que eu achava absurdo. Entendeu? Aí teve uma segunda entrevista também com o meu diretor, né? Ou seja, eu fui com o gestor, depois fui com o diretor da área. Foi super bem. A única entrevista ruim que eu fiz na minha vida foi a da TAM. Né? Depois disso, eu simplesmente sabia o que falar. E acabou, porque o conhecimento até porque eu tinha. Era a sua área. Quando você é do seu meio, você tem confiança natural. Eu comecei a enxergar a entrevista como um filtro para o meu conhecimento. Claro. Então, o meu conhecimento tá aqui dentro, e o que eles querem é isso. Então, na entrevista eu posso fechar esse filtro e deixar passar pouquinho do meu conhecimento só pra quem tá ouvindo a entrevista, ou eu posso abrir o filtro e falar, eu conheço isso, e eles vão ficar
naturalmente impressionados porque o que eles queriam era o conhecimento e eu tô abrindo a porteira pra eles verem o que eu tinha lá dentro, entendeu? Sim. Então, quando eu comecei a encarar dessa forma, eu só posso estragar a entrevista se eu não deixar passar a informação que tem dentro de mim, que eu já tenho, ou seja, encarar o fato de que já tá lá dentro de mim a informação que eles querem, entendeu? Mudou 100% a forma que eu enxergo entrevistas e como eu lido e como eu consigo passar em entrevistas, entendeu? Né? Não que seja infalível, mas é muito melhor do que falar que você é preguiçoso. Você tá entendendo? Tipo, tem muito mais eficiência, né, no eficácia pra conseguir um emprego do que isso. E aí, eu saí, eu falei lá na empresa, pessoal, eu tô saindo, eu tô indo pra uma nova empresa aí. Não falou que era Huawei? Não, pra eles pouco importava, né? Claro. Ficaram chocados? Ficaram chocados? Não, o meu gestor... Eles tinham um gestor técnico, eles tinham um gestor de pessoas, eles tinham... A AT&T tinha muito gestor. Tinha muito... Que eles Era, falam, assim, 10 funcionários, 8 gestores pra esses 10 funcionários. Sabe? era tipo Incrível. muito cacique pra pouco índio, que eles chamam, né? Tipo, Aí tinha um gestor de pessoas, ele ficou meio puto. Ele me adorava como pessoa. Não necessariamente como profissional. Como profissional, eu tava na média ali, porque não tinha como você se destacar na AT&T. Então, eu tava na média ali. E tinha muita gente ruim, abaixo da média. Então, eu tava ok. Ele se sentiu traído porque o Ed me indicou. E eu Isso. fui contratada e agora o Ed tava saindo tipo, poxa, como assim você faz uma coisa dessa comigo? Ele achou uma sacanagem pessoal com ele, entendeu? Ele falou, porra, mancada, hein, Éder? Mancada. Só tem isso pra dizer. Mas ele ia se fuder um pouco porque você não tava lá? Ele ia ter que Contratar outra pessoa e provavelmente ia vir uma pessoa ruim, né? Entendi. Porque eles estavam E é foda, né? contratando Porque, ruins. imagina, você indicou a sua namorada pra ir lá, né? Agir, trabalhar em AT&T. Aí você pede pra ir embora, pega meio mal e ela fica lá. Ela fica lá e... Deve ter sido uma situação assim, desconfortável. a gente não vai entrar em muitos detalhes nesse ponto, porque a Gia eventualmente saiu de lá com problemas legais, entendeu? Não é bom a gente mencionar sobre isso. Problemas Mas, legais e de saúde até. sair de lá. teve consequências isso pra Gi, entendeu? Por isso que ela não teve. Por isso que ela não tá lá até hoje, entendeu? Porque era um emprego tranquilo pra você ficar lá e continuar crescendo de certa forma. Eu acabei indicando, quando o Ed saiu, eu indiquei um amigo nosso pra vaga dele, né? Que depois que eu saí, ele ainda continuou lá. A empresa deu uma boa melhorada em certo momento. Nós temos amigos que trabalham lá até hoje, né? Que estão tranquilos. Abraço pro pessoal. Exato, E assim, tão tranquilos lá até hoje. Não seria um lugar ruim de trabalhar. Mas eu tive, pessoalmente, uma experiência ruim lá que são coisas que eu prefiro nem tocar muito, porque foi tenso demais. Não, imagino. Na situação toda que ficou. Assim, a gente acabou contando muito sobre a jornada do trabalho e já tá longuíssimo, né? A jornada da nossa carreira tá longuíssimo. E não terminou ainda. Não terminou ainda. Por isso que, sabe, eram pra conhecerem a gente um pouco e acabaram tendo uma autobiografia. E eu acho incrível. Acho que é bom ter esses momentos. Aí um dia faz tudo sobre a Gi da vida dela e a gente vai seguindo todo mundo. Não, com certeza. Vamos ter que ter mais histórias e tudo mais, né? Mas, sabe, tinham planos pra gente contar da viagem pra China... de churrasco com chineses, sabe? Que, tipo, coisas que... A vivência com pessoas, sabe, tão diferentes de nós, assim. Eu acho que... pode ser um outro podcast sobre China, né? A gente pode falar sobre isso, mas no trabalho, você... O que eu acho mais interessante do trabalho, e assim, visão privilegiadíssima minha, né? Porque pode ser que 90% das pessoas que ouçam isso falem, o mais importante do trabalho é o salário, né? Mas o que eu acho que é o mais importante do salário, do trabalho, é as pessoas com as quais você convive, Sim. né? Sabe? Afinal, você vai passar a maior parte do seu dia junto daquelas pessoas, né? As pessoas com as quais você trabalha, talvez agora na pandemia isso mude um pouco, né? Ou pós-pandemia. Mas você passa mais tempo no escritório do que em casa.
Você passa mais tempo com um colega de trabalho do que com sua esposa, que com seus filhos, sabe? É difícil. E se você tem pessoas ruins lá, não dá, cara. Não dá. É muito difícil você aguentar, não importa o salário, sabe? E eu tinha muito disso na Huawei, né? Eu tinha muito disso na Ericsson. Um dos meus colegas, e assim, ele era uma das pessoas mais difíceis de se trabalhar na vida. Assim, é muito difícil. Ele era muito exigente. Mas ele era, sabe aquele cara exigente que era por um lado positivo? Ele queria que você desse o seu melhor, né? Mas ele era exigente que, assim, às vezes eu queria chorar de trabalhar com ele, porque se eu fizesse alguma coisa errada, ele, sabe, chegava a humilhar, entendeu? Mas era o jeito dele, é muito difícil. Whiplash, perfeito, Whiplash, né? Só que ele era muito meu amigo no lado pessoal, muito mesmo, né? Que eventualmente ele virou meu padrinho de casamento, né? Sabe, mas era difícil trabalhar, mas eu tinha muitos amigos na Ericsson, eu tenho muitos amigos que estão na AT&T até hoje, e na Huawei foi a viagem mais louca da minha vida, que eu trabalhei com muita gente muito variada, muito. Tinha gente boa, tinha gente que eu duvidava da índole, você tá entendendo? Tinha pessoas que... Tinha uma galera meio torta, assim, que você olhava de longe e falava... Tinha uma galera, tipo assim, umas primeiras reuniões que eu participei. Sabe quando você tá fazendo um Flow Podcast? Podcast. Você tá no Flow Podcast. E tem aqueles 3 minutos em que eles mutam o microfone e eles conversam entre si e tal, não sei o quê. Reunião de trabalho tem isso. Você tá falando sobre trabalho, aí alguém fala assim, putz, eu tenho que pegar um PPT aqui, vamos conversando aí enquanto eu vou buscando o meu PPT aqui. Aí você para uns 5 minutos pra falar, puta, e o Mengão, hein, mano? Puta, e o Coringão? Nesses 5 minutos mostrava a pessoa pra você que ia... Nossa, tipo assim, gente que tava falando numa boa sobre trair a esposa. Cara, nossa, por que você não me parou aquele dia, mano? Eu só fui perceber quando eu tava com a puta no motel já. Que isso? Sabe? E porra, minha esposa me ligou no meio do negócio lá, tal, eu tive que inventar um negócio e eu já assim... Era uma galera mais velha, é isso aí? Era uma galera mais velha, né? Tá aí. E eu, meu Deus do céu, cara. Mas isso aí pra galera mais velha, imagino que chama trabalho mesmo. Assim, né? Sim. Mas eu tava tão protegido por uma bolha de gente legal até aquele momento que foi um choque pra mim trabalhar numa empresa em que tem pessoas, tem número de pessoas, tem volume de pessoas, a ponto de ter pessoas de todos os tipos. Entendeu? E eu, caraca, mano, como que o RH contratou uma pessoa que trai, né? Mas tipo assim... Ele fica falando isso assim, em torta roda, né? Não, e falava com o chefe dele, tava na reunião, sabe? Com pessoas assim, e todo mundo assim. Ah, mas era gostosa essa daí e tal, não sei o quê. E eu... Caraca, mano, não é possível, sabe? Tipo, eu fiquei muito chocado. Foi, assim, a ponto de eu pensar assim... Será que eu tô no lugar errado? Será que eu devia ir embora daqui dessa empresa, sabe? Devia ser uma coisa constante, né? Pra ser assim, dessa forma. Imagino que toda vez... Não necessariamente era uma traição numa balada, alguma coisa assim, mas era tudo nesse nível, sabe? Sempre acontecia algo nesse nível que eu falava assim... Mas, e também é algo que me... Igual a minha demissão, a minha primeira demissão. É algo que me bateu e eu, ao invés de me deixar enfraquecer, eu absorvi isso e falei assim... Vai ter gente assim em todos os lugares. Sim. Aqui eu ganho bem, eu tenho oportunidades de crescimento, é uma empresa grande. Então, se eu fugir daqui, eu tô decidindo que é mais importante o papo, sabe, o bate-papo que eu ouço do que a minha carreira. Basicamente é isso, né? E ninguém vai entender do tipo assim, nossa, você ficou super pouco tempo na Huawei, por quê? Ah, os caras faziam uns bate-papo muito ruim, sabe? Não pega bem sendo um motivo pequeno, né? É um motivo pequeno pra qualquer pessoa, né? Sabe? Não tem como fugir disso, né? Mas eu aprendi a lidar com isso depois e ultrapassar... Deixar isso bater e cair em mim, sabe?
Mas é que não, quando é o chefe, é cultura da empresa, sabe? Quando é cultura da empresa, pra mudar isso aí é... Isso. É radical, só mudando a chefia toda. Acabou me deixando um pouco insensível, sabe? É normal isso. Eu percebi isso, eu já falei algumas vezes até no Twitter, que eu falava assim, que eu me sentia cada vez mais insensível ao outro, sabe? Ao próximo, a outra pessoa que tá do meu lado, sabe? Isso se traduziu no meu relacionamento com a Gi, sabe? Eu às vezes, eu tava tão numb, tão... sabe, que eu não queria sentir nada, não queria me abrir pra não me deixar sentir as coisas que eu ouvia, que eu acabava não falando mais sobre sentimentos, nem sentindo de verdade algo, sabe? Era muito difícil eu assistir um filme que me fazia sentir algo. E aí, por exemplo, quando tinha algum filme... Você tá falando que você morreu por dentro, é isso aí. De certa forma. Você não conseguia ver filme e sentir alguma coisa, porque já era. E aí, quando eu sentia um filme, quando eu assistia um filme que me fazia sentir que ultrapassava essa barreira que eu me coloquei, eu chorava muito fácil. Eu chorava de soluçar, assim, num filme um pouco mais emotivo. E é por isso que acabou saindo da Huawei também, deve ter influenciado na decisão final. Sim, sabe? Tem vários motivos, né? Acho que... Mas se fosse um baita lugar legal, de gente super carinhosa e de bom coração, talvez fosse... Eu sabe? acho que o menor problema do Ed com a Howie era com as pessoas. Mesmo que existisse um ou outro, assim... É uma coleção, né? Acho que é difícil você apontar por um motivo. É tipo quando um relacionamento acaba, sabe? A pessoa não se tornou feia, sabe? Se você era atraído fisicamente pela ela não se tornou feia. Não, assim, pode ter se tornado também, né? Acontece. Mas as qualidades da pessoa não necessariamente se perderam. Só que tem série de pequenos desgastes que uma hora se acumulam, sabe? E você sai, entendeu? E isso transborda um momento. Né? Total. Faz parte. Mas, o Mark, só a gente tá falando. Você não trabalhou, não faz nada. Quando você começou a contar coisas da faculdade, trabalhar com loja de videogame, eu falei, tá interessante, vou deixar o Ed falar o quanto que ele quiser. Porque aí o podcast vai ser sobre a vida do Ed com a Gil, que eu acho que é incrível, eu acho interessante. Né? A gente pode entrar na minha área aqui. Se você quiser, estamos aqui abertos para qualquer assunto. Eu quero. Eu acho que é bom contrastar só Não vou... Se for falar, né, 10 anos de vida como a minha, como a sua, mais de qualquer um, é muita coisa pra falar. Mas acho bom contrastar só o bizarro que é a minha existência, onde nunca tive carteira assinada na minha vida, nunca fiz uma entrevista, não terminei a faculdade, porque isso já me deu muita dor de cabeça, mas hoje em dia nem tanto, porque foda-se, eu faço, né, minhas coisas e tô seguindo. E aí, né, acaba que a minha realidade de vida acho que é mais parecida com... sei lá, trabalhador independente que quer tentar se virar com freelance de alguma forma, que eu acho que no mundo um pouco mais corporativo, um pouco mais quadrado, assim, até um pouco difícil de você ter similaridades. Imagino que na área de telecom não deve ter muito freela, assim, não deve ser uma coisa que existe até, eu imagino. Ou tem? Não, eu acho que não tem mesmo, E aí vira outro estilo, sabe? Eu tive muitos altos e baixos nos últimos 10 anos de isso ser bom, isso ser ruim, como qualquer situação da vida. É instável, afeta... uma coisa que eu sempre quis era ter um chefe. Era ir num lugar, saber o que eu tinha que fazer, bater a teclinha A, B, C, ter um trabalho que é minimamente recompensador e tá ótimo pra mim. Nunca aconteceu. E aí acaba que você chega nos momentos onde você tá muito bem, que você segue sua vida normal, mas aí quando você tá mal... sabe, como se a empresa parasse de funcionar durante um mês, e aí que faz? Como que vai sair material bruto de lá? Não sai. Aí você se fode, que você tem que dar um jeito de continuar pagando aluguel e viver na vida. Então, nesses 10 anos que eu vi de internet mesmo assim, a minha conclusão é que ou você nasce pra isso, ou você não nasce pra isso mesmo. Assim. Eu acho que, claro que cada tipo de pessoa diferente vai ter uma galera que gosta, a galera que não gosta. Faz parte. Mas eu, fisicamente, como eu disse pra você, né, no começo eu tinha um objetivo claro. Era gostoso porque... a produção ia de ABC, acabava lá, era o formato, acabou, era isso, não tinha estresse nenhum. Era como se fosse bater carteira, sabe? Bater carteira não, bater cartão. Você chega lá, faz o processo. Bater carteira é outra coisa. Mas é só bater cartão. Você vai lá e fala, faço esse tipo de formato de vídeo, vou lá, faço isso aqui, e aí continuo fazendo ad eternum, né? Até acabar a sua vida.
No caso, quando começou a ter uma instabilidade nisso de o que eu faço na internet, quando começou os famosos Epic Run Times e tudo mais, aí entrou o caos, porque cada coisa era uma coisa diferente e não dependia só de mim, dependia das pessoas que participavam. E aí chegou naquele negócio de síndrome do impostor, onde quem faz o negócio são as pessoas que participam, não eu não sou tão bom assim, na verdade, não é tão legal, eu só pego os momentos e corto e quase nunca tem uma coisa que eu falo, é sempre as pessoas que fazem, e começa a dar aquela dor de cabeça de não tem padrão, não tem A mais B mais C, entrega aqui, fechou, acabou, cada vez que faz alguma coisa era uma aventura absurda, e desgasta muito esse processo, né? Eu posso dizer que nos meus 10 anos de vida, o que fez o principal mesmo eu que parar foi estabilidade. Quando eu entrei na BBTV, lá em 2016, né, que o Pedro veio falar comigo, me oferecendo um trabalho do nada, assim, num dia qualquer, eu falei, meu Deus, com certeza, é o que eu mais quero da minha vida, vambora. Aí eu já falei, acabou o YouTube pra mim, não vou mais focar nisso. Voltei só quando eu vi que meu trabalho acabou sendo o quê? Meu trabalho na BBTV acabou sendo ajudar as pessoas que estão fazendo canal no YouTube a ter um canal YouTube mais saudável, melhor, e com, né, como eu tinha vivido muita experiência, sabia como funcionava a cabeça e a dor de cabeça que dava. E aí acaba que eu via muito, me frustrava muito ver tanto canal de gente completamente incompetente, gente que não sabe o que faz, não sabe o que tá falando, mas por postar tanto e com frequência e tudo mais, acabou ficando rico. Aí eu ficava muito frustrado. Falei, como que eu tô aqui, onde talvez eu tenha uma perspectiva de outra coisa nessa área no futuro e tudo mais, mas as pessoas estão ficando ricas. E eu tenho algum tipo de base ainda que eu posso continuar seguindo, sabe? Tem um público que gosta de mim, então eu talvez consiga fazer uma coisa. Aí foi quando eu dei aquela volta, a última volta do canal que eu fiz com o João e com o Manny, onde foi super legal, acho que foi a melhor fase de vídeos que eu já fiz na minha vida, eu acho super divertido, eu gostei muito, apesar de uns absurdos que tem lá no meio, mas... E aí me bateu a realidade onde não dá dinheiro, sabe? De canal de videogame não dá dinheiro, aí chegou naquele momento onde eu quero ter um filho, eu quero ter uma casa, eu quero ter um carro. Não dá pra fazer isso na internet se você não for gigante. E eu não ia ser gigante porque eu não sou tão facilmente vendível, assim, porque eu sou um cara meio torto, né? Eu faço uns vídeos meio torto, a galera gosta, mas se você abre o vídeo lá, você patrocina lá no meio, é só dos gringos que não entendem português, porque se entendesse português, ficaria horrorizado. Aí chegou no ponto onde, o momento final mesmo, foi quando eu vi isso acontecendo, né? Vi que tava tirando, sabe, R$1.500 por mês do canal, tava dando dinheiro ok, né? Vale a pena pra continuar fazendo e ter uma imagem na internet. Aí veio o Facebook. Onde aí mudou minha vida mesmo, que foi o seguinte. Eu não vou falar porque... Foda-se, né? Mas... começou a ter a concorrência de lives no Brasil, né? Chegou em peso aqui, porque é um mercado gigantesco. Tem muita gente fazendo live aqui no Brasil, e potencial muito grande. E falaram, vamos investir uma grana. Aí acabou que eu já tava meio que tentando isso, porque ainda, lembra, minha vida era o quê? Trabalhar na BBTV, ganhar um salário legalzinho, e aí eu tinha que ganhar um dinheiro em cima pra poder prosperar de alguma forma, e o dinheiro que a internet pode dar se você faz certo, pode ser um absurdo, né? Se funcionar com você. Então eu já tava tentando ir atrás de gente que fazia live, falei lá com... Nem lembro os nomes aleatórios de empresas de live stream que existia aqui da China, que estavam aqui no Brasil, mas tinha essas empresas todas, entrei em contato com todos, tentei falar com todos, tem vários tava tentando fechar um contato com todos, mas era um negócio meio ridículo, que hoje em dia eu vendo assim, eu falo, nem fudendo que eu faria esse tipo de coisa, não. Tipo, era, sei lá, eles pagavam 10 centavos por pessoa assistindo a cada hora, que se você fizesse essa conta no mês, dava tipo R$2.000, aí você fala, putz, tá, mas aí eu teria que fazer tipo 100 horas de live por mês, e live cansa um caralho, assim, se você não é feito pra isso. Sim. Tipo... Tem gente, por exemplo, que... A Dani, por exemplo, eu jogo videogame com a Dani. Tô jogando Bloodborne, inclusive, com ela agora, como despedido do PS4. Que horror. E ela tem um gênio onde ela não para de falar. Ela fica falando... Ela não está jogando, tá vendo eu jogar, e ela parece que tá fazendo comentário de YouTube de tanta coisa que ela fala. Eu acho incrível, assim, acho fantástico mesmo, assim, me impressiona. Mas eu não tenho essa capacidade. Eu fico jogando feito um peixe morto. Olho tudo torto, assim, me derretendo na cama e no sofá, e é isso aí. Então acaba que live stream pra mim é um negócio que sabe, é um esforço, vou usar a frase que você usou no último podcast, um esforço hercúleo pra você manter uma sanidade mental de público assistindo e sua capacidade de entreter, sabe? Cara, live, assim, já fiz vídeo, blog, estamos fazendo podcast agora. Live é algo com a qual eu não me adaptei, cara. Sabe, eventualmente pode ser... Ah, caramba, eu tô falando muito eventualmente. Nossa senhora. Faz parte, você tem uma voz bonita, pode falar. Se fosse um vídeo isso aqui, eu ia colocar um contadorzinho de eventualmente. Não precisa. Você é incrível desse jeito. Aí, cara, eu acho maçante fazer live.
Acho maçante, sabe por quê? Porque eu não consigo não pensar que, ao falar, eu tô atrapalhando a pessoa assistindo o jogo. Faz sentido? Faz sentido? Entendo. Por exemplo, eu tive uma revelação quando fiquei um pouco mais velho, nos últimos 5 anos, 4, 3 anos, na verdade, porque a Dani assiste muito gameplay do Edu, por exemplo. Quando é um jogo que ela se interessa, tipo Resident Evil 3. Ela viu a série inteira do Edu no negócio. Só que aí, sabe, aí que vem a situação, sabe? Cada um é uma pessoa diferente. Sim, e aí sim. as expectativas são outras. Aí com o Edu é mais silêncio, ele fala algumas coisas quando ele acha interessante, ele explora tudo, vê tudo que tem, vê todos os textos, que eu nunca faria, porque eu acharia que seria um porre. Sim. E aí as pessoas adoram, porque é o que elas querem, sabe? E aí que vem a situação. Sabe, se eu for pegar a minha expectativa de live com o que eu fazia, a minha expectativa é: odeio live stream. Eu não assisto, eu não gosto. Sim. Essa é a realidade. Não me adaptei com essa nova moda, não consigo abrir uma live no Twitch e ficar assistindo. Pra mim não funciona. Mas não é um entretenimento divertido pra mim. Eu nem assisto. Assim, podcast eu tô fazendo porque podcast eu ouço. Eu ouço muito também. Eu gosto é uma mídia que eu consumo de verdade. Sim. E, por exemplo, aí que vem a situação. O Edu, ele consegue fazer uma série de Resident Evil e o pessoal gostar, mas ele é o Edu, sabe? Primeiro, que quando ele fala, as poucas coisas que ele fala, ele tem uma voz ótima, né? Ele tem uma voz Você excelente. tem uma voz ótima também, Ed. Você tá falando isso porque você não acha sua voz tão legal. Cala a boca, ô Ed Delírio. Meu Deus, como assim? Sua voz é linda, é ótima, não tem nada de errado. Então, mas o Edu tem uma voz ótima nas poucas coisas que ele fala. E beleza. Aí, por exemplo, se o Joãozinho vai fazer uma live... uma série de Resident Evil 3. O que ele tem a oferecer nas pequenas frases... Porque ele vai deixar mais o gameplay, igual o Edu faz, né? Tipo, deixa as cutscenes rolarem até o final e tal. O que ele tem a oferecer que o Edu já não tá oferecendo? Ele pode testar outros jogos, mas talvez se o Edu não esteja fazendo, é porque o jogo não tem um potencial tão grande. É um negócio de estilo mesmo, sabe? Eu acho que, tipo... tem o jeito que o Edu faz, mas tem 1 milhão de jeitos diferentes que você pode fazer. Tem que pensar que o público é quase infinito. Sim. O problema eu faria uma live estilo a do Edu, porque eu falaria pouco, porque eu acho que eu tô atrapalhando falando. Mas difícil, sabe? É aí que vai rolê. É difícil porque que as pessoas vão dar uma... É o que seu amigo falou. Por que eu vou dar moral de ficar na live dele? Isso. Não, por exemplo, teve muita gente, e é engraçado, eu joguei na internet o podcast, muita gente ouviu, e muita gente ouviu até o final, e até no vídeo no YouTube eu consigo perceber que muita gente ouviu o vídeo até o final, né? Assistiu não porque tá parado, uma imagem parada, né? Então, mas eles ouviram até o final, né? E eu mandei pros meus amigos e a maioria assim, puta, 1 hora e pouco, eu não... Então, mas aí que tá. Não quero perder tempo ouvindo. Aí que vem uma dificuldade também muito de vida de internet, que é o quê? Você mantendo seus valores. Sim. O seu pilar de existência. É foda você falar, por exemplo, eu vou falar pra você, Ed, eu gosto dos seus vídeos sem edição. Os vídeos que você faz de você falando as coisas. Eu adoro. Mas o vídeo editado também é legal, tudo mais, mas eu sou uma pessoa que facilita mais com vídeo sem edição. Por isso que, tipo, não tem certo. O certo é o que você gosta e o que você consegue ficar se mantendo fazendo a longo prazo, sem se estressar e sem perder o cérebro que você tem de resto aí pra processar esse trampo todo. Por isso que é muito difícil. Tem que ouvir feedback. Não tem que ouvir, sabe? Tem que ouvir. Mas se você tem uma noção do que você quer fazer, faz o que você quer e segue firme. Sabe? Porque se você ficar ouvindo, mas eu quero que edição, nossa, mas tá longa. Sabe? São perspectivas muito variadas que nem sempre é o que você deve fazer. Não, faz sentido. Mas o que me falaram e o que eu faço o que ressoa comigo é o seguinte. Eles falaram que, mesmo sendo meus amigos pessoais, eles acharam uma montanha. Sabe quando você está de frente a uma montanha e você tem que escalar tudo isso? Fala assim, nossa, 1h30 de podcast eu acho intransponível. Né? Então, e mesmo sendo seu amigo, ou seja... Eles estão errados. Não, se fosse um podcast de meia hora, talvez eu conquistasse mais gente. Daí, porém, é só você ver esse podcast aqui e você vê que a gente passa de tempo muito rápido, né? Ou seja, é muito assunto dentro do mesmo... E pode ser que as pessoas não estejam percebendo, mas isso aqui a gente ainda tá falando de trabalho, né? O podcast é um trabalho. Eu e a Gi estamos aqui parados no nosso final de semana, que a gente podia estar curtindo o máximo que a pandemia permite, né? Mas podíamos estar curtindo o final de semana fazendo outras coisas. Estamos curtindo? Claro que estamos curtindo, porque o Marcos é nosso amigo, sabe? Há quase uma década. E sabe, é algo legal, mas é um compromisso também. Porque a gente vai pegar isso aqui, a gente vai ter que editar,
entendeu? Um mínimo de edição, só cortar, botar no ar, expectativa. Tem que bater a expectativa, pelo menos, não passa aquela frustração de, putz, será que tá dando certo? Com certeza. O que eu tô fazendo errado? Não só isso, mas divulgar também, sabe, né? Tipo, é algo que agir controla essa divulgação, né? Porque eu não tenho muita paciência, mas eu tenho uma cobrança minha. Tipo assim, se o vídeo não atinge tal número, eu fico chateado. Mas, por exemplo, acabei de fazer um vídeo sobre montar um PC do zero, né? Tipo, a pessoa que, poxa, eu sempre quis montar um PC, acho que a loja vai me enganar se eu pegar aqueles PCs pré-montados. Sabe, ela vai juntar um negócio de R$500 com um negócio de 1.000 e vai me cobrar 3.000 por isso, sabe? É normal, isso acontece e a pessoa não tem, é leiga, né? Eu queria que esse leigo tivesse algumas ferramentas para lidar com isso, para não ser enganado. Não precisa virar um pró, mas ele podia não ser tão leigo. E eu tô dando essas ferramentas nesse vídeo. E ele tem pouquinhas views. Ele tá com 70 views agora. Só que eu falei, esse vídeo é o tipo de vídeo que ele vai se pagar ao longo dos tempos, porque ele é algo pra mim. Ele é uma pequena pérolazinha no meio dos vídeos que vão ter, sabe? Quando tiver 100 vídeos no canal, ele ainda vai estar lá. Ele ainda vai ser razoavelmente relevante pra quem tá buscando essa informação. E que seja didático pra ele. E aí não tá, extremamente bem editado e com jump cuts e com, sabe, a trilha sonora e memes e inserts e... Aí vem a situação, né? Se você quiser fazer um conteúdo que vai pegar o máximo de visualizações possível o tempo todo, aí você vai fazer um negócio que é pastelão, né? Sim, então, sim. Você tem que ter uma limitação, sabe? Um ponto em comum que você fala que tá o suficiente. Eu cedo em certos pontos, eu vou fazer conteúdo que atrai mais pessoas e eu também vou fazer o meu conteúdo. Porque isso aqui é a minha marca na internet. Então, Concordo. por que as pessoas... e assim, quando você muda de emprego, né, você perde um pouquinho do seu histórico naquela outra empresa. Então, por exemplo, na Huawei, eu já tava com marra. Sabe marra? Sabe? Raiva. Não, marra. Eu chegava lá na empresa... né? Tava surfando já. Um cara chegava assim pra mim, Éder, eu preciso que você faça isso até tal dia, tal. Eu parava o cara na hora e falava assim, até tal dia, você primeiro volta pra sua mesa, monta um plano decente. Meu Deus. Porque você não fala comigo, tem que estar pronto até tal dia. Não faz sentido. Você tem noção quão ocupado eu sou? Né? Volta com um plano decente, com uma data-alvo decente, e aí a gente conversa. Porque eu não vou parar um segundo da minha vida pra ouvir o que você tá falando, porque é besteira, sabe? E aí a pessoa pegava assim... A pessoa, não, mas tá caramba, falava, o chefe do Éder, tá certo isso, tal, não sei o quê, e o meu chefe falava assim, você não ouviu o que ele acabou de falar? Ele tá ocupado pra caramba, eu não vou parar o meu recurso mais importante pra fazer um negócio pra você, sabe? Aí virava uma briga de chefes e eu deixava o meu chefe brigando e eu falava assim, eu não perco tempo com isso. Por quê? Porque eu era o rockstar? Não, mas porque eu era referência naquilo que eu fazia, certo? Pra uma empresa, pra uma área, tinha uma área dentro dos clientes que se eu atrasasse, eles perdiam metas e eles perdiam bônus. E os bônus da Vivo, naquele momento, por exemplo... É um exemplo, né? Eu tô dando um exemplo da Vivo. Eram gigantescos. Então o cara tava assim... Ele perde a meta dele, ele vai ganhar R$5.000 de bônus. Se ele atinge a meta dele, ele vai ganhar R$25.000 de bônus. E são tipo assim, 30 pessoas naquela área. E para eles atingirem a meta, eles precisam ter um sistema funcionando que eu tava cuidando do desenvolvimento. Então se eu atrasasse isso porque eu fui ajudar um colega, eu tava fazendo aquela área inteira perder o bônus, talvez o gestor daquela área que não conseguiu gerir aquele projeto dentro deles ser demitido. Você tá entendendo? Era super importante pra uma série de pessoas. Talvez não pra aquela pessoa que me pediu ajuda. O que eu faço não é importante para aquela pessoa que me pediu ajuda, né? Para ele o que é importante é o que ele faz. Então eu tava com uma marra enorme. E aí quando eu mudei de emprego, eu não podia chegar com a mesma marra. Não. Sabe? Alguém fala, Éder, me ajuda com isso aqui. Não, com certeza, para o que eu tô fazendo na hora e vou ajudar. E aos poucos eu vou reconstruindo essa
essa credibilidade a ponto de poder definir o que eu faço e o que eu não faço, porque eu tenho uma garantia de que eu vou entregar um produto mínimo aceitável, sabe? Uma coisa de qualidade garantida. Você tá entendendo? Então, acontece isso. Então, quando eu falo de celular, eu não tô falando de celular como alguém que tem um iPhone, né? Porque no Twitter já o que significa ter um iPhone é você é um comunista de iPhone, né? Se você tem um iPhone é porque você é um leigo e você não sabe da liberdade do Android. Não, cara, peraí. Primeiro, eu sou um profissional de TI, eu tive vários Androids antes do iPhone e eu tava onde a linguiça é feita, você tá entendendo? Eu tava no back-end de telecom, sabe? Então eu posso parar aqui e te explicar sobre 4G por 1 hora. Então, aqui na internet é a mesma coisa. Eu tenho minha marca na internet há um tempo, né? Eu tenho o meu Twitter, que é o único produto que eu criei de algum sucesso, né? Em cima disso, eu sou o cara que fala de celular, de 4G, de 5G agora, né? De tecnologias novas, de mercado de trabalho, sabe? No geral, eu sou conhecido por isso, por aquela microcomunidade que eu criei, entendeu? Então, quando eu tô falando de algo, eu tô falando com esse background, e aí eu tô tentando trazer esse background pro podcast, pro canal, pra que mais pessoas saibam disso, entendeu? Eu vou criar um podcast pra falar de passarinhos. A Gi vai falar de passarinhos. A Gi tem a comunidade, pessoal, sigam a Gi no Twitter, porque Desculpa, o melhor Twitter de passarinhos do mundo. E é o único que eu vou acompanhar que a gente vai fazer, de verdade, assim, é o único que merece ser ouvido. O Marx vai ser transferido pra essa Eu vou te falar divisão. que eu ando muito viciado em TikTok, assim, que é um problema de verdade, assim, é um problema na minha vida, onde você abre o TikTok, passa 2 horas, eu não tô nem brincando, você piscou o olho, negócio... Não vou nem explicar, porque não faz nem sentido. E no começo era sempre gatinho, porque a gente tem gato aqui em casa, então a gente ficava vendo muita coisa de gato, então sempre aparecia coisa de gato. Mas aí eu cheguei nos pássaros. E aí o TikTok é um negócio, tipo, você começa a ver pássaro, aí aparece mais pássaro, aí você vai vendo mais pássaro. Aí agora a gente tá vendo pássaro o dia inteiro, que é incrível, é a coisa mais fofa do mundo, muito... São animais incríveis demais, mano. Os animais que replicam o que você fala, assim, não tem como não fazer videozinho engraçado, sabe? Porque Exato, é infinito. É incrível. E eu tô esperando ainda a Gi ter o pássaro dela que repete o que ela fala pra ela ficar falando umas coisas e ficar repetindo, que até hoje não aconteceu. Eu até vi ontem uma arara, filhote, mas o Ed não quer. Eu pedi ontem pra ele um pato também, ele não quer me dar um pato. Não, calma, complicado, também. viu? Calma. Não, De um pato que também. existe influencer de tecnologia que ele fala de uma placa de vídeo e ele ganha a placa de vídeo. Não existe um influencer de animais em que ganha um pato. Até porque a gente não teria onde pôr um pato aqui. Se a gente tivesse... Coloca o pato na banheira, a gente toma banho no chuveiro lá fora. Não tem problema. Perfeito. Se a gente tivesse um rio em casa, um lago, a gente falava, ó, vamos ter patos aqui. Mas, assim, passarinho, nada contra quem tem passarinhos em casa, né? A gente tá aqui na varanda, a gente deve ter que cortar uma parte do podcast porque estavam passarinhos aqui na varanda fazendo a festa. Eu acho legal esse tipo de passarinhos que vem aqui, mas eu fico um pouco de dó de passarinho preso numa gaiola, ainda mais se é uma gaiola pequena, assim, sabe, Sim. pra ele. Mas não tem aquele esquema de cortar as penas da asa pra ele não poder voar e ele só fica andandinho no chão? É crueldade, porque é isso crime, não pode? Não, você não é Não, que você eu- pode, crime, mas atrofia as asinhas Eu achei que era o dele, correto, é. só não sei mesmo. Não, é terrível, é uma coisa terrível pra você fazer com o pássaro. Acho que Então, o correto é, se você tiver um pássaro, você colocar ele num viveiro, né? Sabe? Você já viu? Todo Tem gente que todo tem- TikTok que eu fazer vejo... Todo TikTok que eu vejo é do passarinho andando no chão, assim, falando bonitinho, assim. E fazendo- eles andam... Sim, é engraçadinho, né? Tortinho. Nossa, a gente saiu totalmente do Eu tinha que assunto trazer agora. o passarinho pro assunto. Mas, cara, assim, falamos sobre trabalho, sobre nossa trajetória no trabalho até chegar aqui. Tem né? muito o que falar ainda, a gente Ainda vai tem falar... Muito o que falar, tem muito o Eu que não falar. contei ainda sobre minha experiência com a entrevista da Huawei. Muita coisa. O Marx não terminou de contar sobre a experiência dele. A Você gente não conta. contou sobre a sua experiência com o banco, Não, então a tem gente, muita a coisa gente vai ter contar que ainda. voltar pra outro. Mas assim, vamos variar os assuntos. No próximo a gente faz sobre algo um pouquinho mais uplifting, né? Uma coisa mais divertida, né? Mas acho que, por enquanto, supostamente temos um episódio, né? Supostamente temos um episódio. Supostamente tá feito.
Aí, boa.